Eu acabei de criar esse sistema com inteligência artificial para criar vídeos no YouTube de forma automática, usando ferramentas de automação e sem precisar programar. Eu não sei se você já viu, mas existem diversos vídeos de canais recebendo milhões de visualizações e inscritos, e tudo sem aparecer, basicamente um texto narrando e imagens passando na tela. Histórias para dormir, vídeos de terror, histórias infantil, músicas criadas com IA e também conteúdos motivacionais. Um exemplo é esse canal, que conta histórias de tédio para dormir. Já consta com mais de 500 mil seguidores, 18 milhões de views e, de acordo com o Social Blade, está faturando aí entre 1.700 a 27 mil dólares. E o mais incrível é que o vídeo mais antigo deles tem só 2 meses. E hoje eu vou te mostrar um passo a passo de como que você pode gerar vídeos de forma automática iguais aos desses canais e ganhar dinheiro no YouTube enquanto dorme. E além de te mostrar esse passo a passo, eu vou te dar essa template de graça. Sim, você vai entender como copiar, colar e sair usando. É só configurar quantos vídeos você vai querer no seu canal por dia. Essa estratégia serve tanto para esses vídeos normais no YouTube como os shorts. Mas você também pode utilizar para gerar vídeos no TikTok e Reels do Instagram. Outra coisa é que, além de ganhar em dólar, você só vai precisar colocar o idioma que você quer para começar a fazer vídeos em inglês, italiano, francês ou qualquer outro idioma que você quiser. Fala para mim, ter um canal monetizado com a possibilidade de ganhar dinheiro no automático é uma ideia boa para você? Então eu só te peço uma coisa em troca. Na verdade, duas. Primeiro, fica comigo até o final desse vídeo, entende esse mecanismo porque ele pode realmente mudar a sua vida. Tem muita gente cobrando aqui no YouTube por um conteúdo parecido com esse. Alguns podem até ficar chateados comigo, mas fazer o quê? Meu objetivo aqui é te ajudar. E a segunda coisa, você já sabe. Curte o vídeo, é sério, ajuda muito ao YouTube entregar mais. Compartilha, comenta aqui embaixo. Se aparecer o hypar, dá essa moral pra mim. E também se inscreve no canal. Eu tô vendo que a maioria das pessoas que estão assistindo não é inscrita no canal. Dito isso, vamos embora pro conteúdo. Olha só, antes de mostrar para você esse fluxo aqui, explicar o que cada coisa significa, mostrar também ele funcionando inteirinho, gerando vídeo, mostrar o vídeo que ele gerou, eu quero explicar rapidamente o que são esses canais Darks. Talvez você nunca ouviu falar. Esse é o canal que eu comentei no começo do vídeo. Ele tem 500 mil inscritos, 79 vídeos. Se a gente pegar o vídeo mais antigo, ó, 2 meses. Se eu pegar o em alta aqui, eu vou ver qual que é o canal com mais visualizações. Ele tem 3,4 milhões de visualizações. Entrando aqui no Social Blade, nós vemos que ele ganha algo em torno de 1.700 dólares a 27 mil dólares por mês. E como que é o vídeo desse canal? Vou clicar em um aqui só para você ver. Ó. Ele tem 2 horas. Hey guys, tonight we begin with the remarkable lives and incredible resilience of medieval peasants. Que vai trocando as imagens, ó. Se você for vendo aqui, ó, as imagens vai trocando. And a whole lot grumpier. Só isso. O interessante é que, pesquisando aqui, eu descobri algum esperto aí que modelou esse canal aqui, ó, que está em inglês. Ele gerou a versão em português e está aqui, ó, histórias para dormir. Mesma coisa, ele até fez uma thumb bem parecida. Vou clicar para vocês darem uma olhada. Você acorda numa manhã gelada de 1348. O ar é denso, carregado do cheiro. Aqui ele gerou uma imagem, depois ele animou essa imagem, né? E fica aqui contando a história também. Esse canal tem 18 mil inscritos, 30 vídeos. Ó, o mais antigo tem 1 mês, já está monetizado esse canal. O em alta tem 222 mil. Ele não está ganhando muito ainda. Vamos dar uma olhada mais ou menos quanto que ele ganha. Aqui no Social Blade, ó, mostra que ele está ganhando algo em torno de 96 a 1.500 dólares por mês. Vamos dizer que ele ganha 500 dólares por mês. Nós estamos falando de 2.750 reais. Já tá bom, não tá? Isso, um canal. Com a estratégia que eu vou passar para você, você pode ter tranquilamente no automático mais de um canal. E aí nós temos outros tipos também. Tem aqui o Jesus na Fazendinha, olha só. O vídeo em alta tem 6 milhões. A criançada assiste mesmo. Vou clicar para você ver. Basicamente, ele anima uma imagem, ó. Ele gera essa imagem de inteligência artificial, passa numa outra IA que faz um vídeo, coloca a musiquinha de fundo que também é gerada por IA e aqui coloca a legenda. Olha que legal.
Jesus chegou e a alegria espalhou. Com os animais começou a cantar. Temos canais de oração. Tem canal aqui de música country, gospel. Ó, se eu pegar aqui um em alta, tem 1.7 milhões de views. E o que é legal aqui? Ele gerou uma música por IA, colocou uma imagem e pronto. Só isso, olha ali. Vou abrir para vocês verem. A música foi criada com IA. E detalhe, é muito mais fácil fazer isso aqui do que o que eu vou te mostrar hoje. E temos canais de desenvolvimento pessoal. Olha como é simples esse daqui, tá? E se você pegar aqui, ó, em alta, ele tem 3.7 milhões de views esse vídeo. Every little comment, every small setback, if it all gets under your skin, you're giving away your power. The truth is... É só isso. Ó, eu vou adiantar todo o vídeo para você ver, ó. Entende que esse vídeo aqui, ele tem 3.7 milhões de views? Pause. Ask yourself, is this within my control? Quanto tempo tem esse canal? Vamos ver. Vou clicar aqui, vou ver o vídeo mais antigo dele. 4 meses. Esse canal está ganhando de 232 a 3.700 dólares por mês. Eu poderia ficar mostrando uma infinidade de canais darks aqui para você, mas não é esse o objetivo. O objetivo é fazer você criar um canal parecido com esse de forma automática para ganhar também em dólar. E de onde que vem o dinheiro? Basicamente vem dos anúncios. Então, eu contrato, por exemplo, o YouTube para fazer propaganda ali, para fazer uma campanha. Então, as pessoas vão ver o meu vídeo nos canais, aí, nos diversos canais. Quem é dono do canal que passar o meu vídeo vai fazer eu pagar. Opa, meu vídeo passou para tantas pessoas, eu paguei, toma YouTube. Você divulgou meu vídeo. O dono do canal que o vídeo passou ganha uma parte. O YouTube fala, ó, já que o vídeo passou no seu canal, toma aí uma parte desse dinheiro. E agora que você entendeu o que são os canais darks, eu vou mostrar o que é automação utilizando o N8N. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando com detalhes o que é automação, como que utiliza o N8N, o que é API, explica um monte de coisa. Mas basicamente você tem um fluxo, uma sequência de passos que vai fazendo. Então, quero gerar um vídeo, eu preciso gerar algumas imagens, animar essas imagens ou agrupar essas imagens e tornar um vídeo, colocar legenda, colocar música. No final, tem lá o vídeo pronto. É como se fosse uma receitinha de bolo que ele vai executando. Esse aqui é o fluxo, ó. Tá? Eu vou mostrar ele já para você. Mas tem vários nós aqui, cada nó está conectado entre eles e realiza uma função, até chegar lá no final e gerar o vídeo completo, né? Baixar as imagens, unir imagens e publicar no YouTube e ainda trocar a thumb ali, a capinha do vídeo do YouTube. Esse é o final desse fluxo. Essa ferramenta chama N8N e o legal é que você consegue instalar ela no seu servidor. Eu estou rodando no meu servidor isso daqui, eu não pago nada para o N8N. Você poderia criar uma conta aqui no site deles, tá? Tem os preços, mas no fim não compensa, sai mais caro. O que compensa? Contratar uma hospedagem. Eu vou deixar o link aqui embaixo da Hostinger. Você contrata uma VPS, tem que ser VPS. Eles até têm uma VPS aqui que já tem o N8N, ó, tá? Aí você dá uma pesquisada. Mas a ideia é você ter uma VPS, escolher um plano, não o menor de todos aqui, no mínimo esse daqui, e aí você consegue instalar o que você quer nela, inclusive a versão do N8N gratuita, que você pode usar sem pagar nada, sem se preocupar, você só vai pagar a mensalidade do servidor. E o legal é que uma vez que você entende como funcionam as automações, você não precisa ficar preso a gerar vídeos, não. Você pode automatizar a sua vida, enviar e-mails automáticos, agendar compromissos, ou melhor, você pode criar um projeto, uma empresa para oferecer esse tipo de produto. Por exemplo, uma automação que substitui uma secretária para agendar compromissos, para agendar consultas de forma automática. O ponto é que com as inteligências artificiais, essas automações ficaram incríveis. Então uma dica que eu te dou é: aprenda a criar automações, entre nesse universo de inteligência artificial também, tá bom? Vamos lá! Vamos pro que interessa. Eu criei esse canal aqui chamado Passageiro Coisa, só para demonstrar para vocês como que é o resultado. Esses vídeos aqui, ó, foram gerados de forma automática. Eu vou clicar em um deles aqui para você ver. A noite descia pesadamente sobre a cidade, como um manto sujo de incertezas. Uma brisa seca dançava nas ruas, sussurrando segredos indesejados. As luzes dos postes piscavam, hesitantes em iluminar o que se escondia nas sombras.
Ao voltar do trabalho, repare que ele tem legenda, que a legenda vai mudando de cor, que tem uma música de fundo, que as imagens vão trocando, poderia ser mais imagens, poderia ser menos imagens, você vai entender tudo isso. O ponto é que você não precisa nem clicar, você na verdade vai programar para ele produzir um vídeo, por exemplo, de hora em hora e publicar no seu canal. É simples assim. Repare que também tem uma versão em inglês aqui, ó. Eu só mudei uma linha de código e ele gerou esse vídeo aqui. shadows swayed like ancient phantoms, twisting grotesquely in the dim light. Legal, né? Então bora ver como que nós criamos tudo isso. Preparados? Então vamos lá, vou rodar o workflow aqui. Vou mostrar por onde ele está indo, comentar meio por cima, só que depois nós vamos voltar nó por nó e explicar ali o que ele está fazendo, combinado? Eu criei esse canal aqui para testes, tá? Ele chama Passageiro Coisa e tem 2 vídeos nele que foram alguns testes que eu fiz. E agora eu vou rodar o workflow e vai ter que simplesmente publicar um novo vídeo aqui sem eu fazer nada. Um outro detalhe é que eu quero que vocês vejam quanto que vai gastar para gerar esse vídeo. Não adianta nada eu gerar um vídeo aqui e gastar muito nas APIs. Então eu utilizo uma API aqui para gerar as imagens. Eu poderia usar gratuita? Poderia, mas nos meus testes fica dando erro, tudo, então eu escolhi aqui uma bem em conta. E aí no Replicate, que aqui é onde eu uso para escolher o modelo, que faz toda a integração, vocês vão entender, ele gastou aqui até agora, em alguns testes que eu fiz nessa conta, gastou $1,23. Então depois que a gente rodar, nós vamos ver quanto que vai aumentar esse valor. E é o único custo. Por quê? Para gerar as imagens em vídeo, eu poderia utilizar outra API também, mas o que eu faço? Eu uso o FFmpeg, que é um programinha que é instalado no computador ali direto. No caso aqui é uma VPS e ela tem uma versão do N8N com FFmpeg. Você vai entender isso melhor também. Agora sim, vou clicar aqui então em testar o workflow e ele vai começar o trabalho. Vamos lá. Olha só, ele está gerando aqui o roteiro, tá bom? Depois que ele gerar esse roteiro, ele vai gerar aqui os dados da publicação, título, descrição, isso tudo usando o modelo da OpenAI aqui do ChatGPT. Depois, ó, pode ver que ele ainda está aqui tratando o roteiro. Depois, ele vem para os dados da publicação e aí eu faço umas configurações aqui do diretório, salvo algumas coisas já lá no Google Drive. Depois eu salvo o roteiro no Google Drive, atualizo uma planilha. E aí ele vai lá para o Eleven Labs fazer o quê? Gerar o áudio, né? A narração desse roteiro. E aqui é uma parte um pouquinho mais demorada. E eu trato também a quantidade de caracteres. A gente podia fazer aqui uma versão com capítulos. E aí você vai ter vários capítulos, vários áudios. Mas aqui ele só vai gerar um áudio completo mesmo. Por isso que eu limito a quantidade de caracteres. O único custo que teria também é essa ferramenta, mas eu estou usando a versão gratuita. Você cria uma conta, configura a API e não está gastando nada, tá bom? Depois vem a parte que de fato vai gastar alguma coisa, que é gerar as imagens, ó. Então ele pega o roteiro e com base na quantidade de imagens que eu passo, ele gera ali as imagens, ó. Ele entra num loop aqui e fica gerando as imagens. Nesse caso aqui eu falei para gerar 10. Você vai ver que você pode configurar quantas você quiser. E aí esse valor aqui, ó, ele vai aumentando, tá? Ó, tava 1,23, nós já fomos para, atualizando a tela, 1,26. Então gastou 3 centavos de dólares. E ele já terminou, mas ali deve aumentar mais um pouquinho depois porque demora para atualizar. Depois ele gera o vídeo com o FFmpeg aqui, ó, só que sem legenda, ainda não gera legenda, ele une as imagens, tá bom? Depois ele gera o arquivo de legenda bem rapidinho e embute a legenda no vídeo, que é o que ele está fazendo agora, ó. Ele gera essa legenda dentro do vídeo para ficar bem bonita e eu uso um estilo aqui que você vai entender que ele vai mudando a cor, é bem legal. Depois que ele embute a legenda no vídeo, eu vou explicar melhor quando eu passar por detalhes aqui, mas ele busca uma música para esse vídeo. Eu poderia usar uma API aqui da Suno, tem o Suno API, vou mostrar para vocês, mas o que eu faço? Eu coloco um monte de música num diretório lá e eu escolho quantas músicas eu preciso. Fica mais fácil se você não quer usar uma API para isso, tá? Aí ele une as músicas, se precisar, se for mais de uma, diminui o volume, porque vai ter a
narração, né? Então ele diminui esse volume da música para deixar a narração mais alta, né? Um pouco o volume. E aí o que ele faz? Ele gera a música com a narração, ele une os dois e depois gera o vídeo final. E sempre atualizando lá no Google Drive, vocês vão entender o Google Drive como ficou legal aqui, ó. Aí, o que ele faz? Publica o vídeo no YouTube, isso que é massa, né? Publicou o vídeo no YouTube e depois ele entra na rotina aqui, ó, de gerar uma thumbnail, e gerando a thumbnail, ele simplesmente atualiza essa thumbnail e chega aqui no acabou. E vocês podem ver, não deu erro em nada. Então vamos lá ver se vai atualizar aqui o terceiro vídeo. Às vezes demora um pouquinho, porque o YouTube ele processa o vídeo, ele fica ali, né, vendo se tem algum defeito, se tem direitos autorais, enfim. Então pode ser que eu atualize aqui e não apareça ainda, mas vamos atualizar e ver. A minha internet caiu bem na hora que eu atualizei a página, mas eu já atualizei novamente, está aqui, ó, há 1 minuto. Então foi esse vídeo que foi gerado. Eu vou abrir aqui para vocês dar uma olhada. Olha que legal, ele já gerou a thumb com o nome. E o que eu falei aqui da legenda, né? Olha que legal. A noite descia pesadamente sobre a cidade, como um manto sujo de incertezas. Legal, né? Sinais começaram a perturbar suas noites. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, aí você dá uma olhada para ver como é que ficou. Mas é isso, tá? Se a gente for passando aqui, ó, vamos passando 10 imagens, tá bem completinho, ó. Tá? E aí, tudo vai depender do modelo de imagem que você vai usar para gerar, qual API, porque aí você pode melhorar ainda mais isso, né? Mas tá aqui, a história tá aqui, foi um vídeo que deu aqui 2 minutos e 47 segundos, e tá completinho, tá bom? Depois eu vou entrar em mais detalhes também, como que você pode... Vou mostrar um exemplo, na verdade, de um outro vídeo que eu fiz de modelo de oração, que no final eu deixo um vídeo em loop ali, vou mostrar, mas lembrando que eu vou deixar esse aqui, esse modelo que nós acabamos de gerar aqui, gratuito para você. O link vai estar aqui embaixo também, tá bom? Eu quero que você entenda aqui que o céu é o limite, tá? Nunca um vídeo editado 100% ali com a IA vai ficar igual o que o ser humano consegue fazer. Eu acredito que a capacidade de você usar um CapCut, um Premiere, colocar ali os efeitos, né? Isso deve ser muito difícil da IA fazer, mas você conseguiria melhorar isso aqui? Conseguiria. De quais formas? Você poderia automatizar para, depois que gerar essa imagem aqui, por exemplo, você colocar um movimento nela. E aí ficaria ali um movimento na imagem, muito legal. Você também conseguiria gerar, através do Eleven Labs, uma espécie de som ali, um som específico para aquela cena. Então a cada vídeo, a cada cena acontecendo, ele vai pegar o que está falando. Então, falou que teve um sussurro, aí vai sair um sonzinho ali, sabe? Dá para fazer isso também. Tudo vai aumentar os custos. Você vai usar uma API para animar a foto, animar a imagem, então vai aumentar o custo. Vai usar uma API para colocar um efeito de áudio, vai aumentar os custos e assim por diante. Mas você consegue melhorar muito esse vídeo ainda e não é muito difícil não, tá bom? É que eu vou compartilhar essa versão mais simplificada, mas se vocês quiserem uma versão melhor assim, é só falar aqui embaixo nos comentários que a gente vai evoluindo isso daí. Então vamos lá, nó por nó, entender como que isso está sendo gerado. Vou explicar para vocês, tá? Lembrando que tá aqui embaixo para vocês baixar, é só vocês criarem um workflow aí, depois vir aqui nesses 3 pontinhos aqui, ó, importar arquivo aqui, ó, import from file. Outra coisa, vocês precisam do FFmpeg no seu N8N. Eli, eu não tenho FFmpeg no meu N8N aqui na minha versão. Então você vai ter que pesquisar como que você instala, pode ser por Docker, atualizar a imagem. Ou você também pode mudar toda a parte de geração ali de imagem, né, onde une as imagens com uma API. Tem uma API muito famosa, que é essa aqui, ó, JSON to Video, tá? Só que tem custos, né? Você vai ver aqui o preço. Vamos dar uma olhada. Olha só, você começa grátis, mas depois tem os planos pagos. $49 aqui, ó, 7.200 créditos, até 120 minutos de vídeo. Aí vai depender se você quiser. Tem algumas vantagens? Tem. Ele coloca um zoom no vídeo ali, você pode escolher. Já tem a parte de legenda, se eu não me engano, mas tem um outro detalhe também.
No FFmpeg a gente conseguiria colocar zoom, só que como que eu tô numa VPS aqui, numa máquina mais fraquinha, né? Então demora muito, ele fica muito tempo gerando vídeo, então eu fiz para todo mundo conseguir com uma VPS aí acessível, né? Você não precisa de uma super VPS com FFmpeg para conseguir fazer esse vídeo que a gente acabou de gerar. Mas só para você ver aqui, ó, o FFmpeg, essa é a página dele. Você acha bastante conteúdo na internet. Se não achar, escreve aqui embaixo também, que eu vejo se eu faço um vídeo de como instalar o N8N com FFmpeg. Mas só para você entender o que o FFmpeg faz, ó. Digamos que eu escolhi ali que o meu vídeo vai ter 6 imagens. E o meu áudio, a narração, ele ficou com 1 minuto. O que ele vai fazer ali? Eu vou ter uma função que não tem nada a ver com o FFmpeg, que vai gerar um comando FFmpeg. E esse comando vai passar ali quantos segundos cada imagem deve ter e gerar um vídeo, entendeu? Eu poderia pegar uma imagem e gerar um vídeo de 1 minuto, mas não faz sentido. Eu passei que eu quero 6 imagens. Então o comando vai calcular e vai ver, opa, então cada imagem vai ficar 10 segundos na tela. E ele vai gerar uma imagem com 10 segundos, depois outra com 10 e vai unir isso. Quando ele unir, nós temos o quê? Um vídeo com todas as imagens e cada imagem ficando o tempo determinado ali de acordo com o tempo da narração. Entendeu? Outra coisa, se você está com muita dúvida ainda o que é N8N, o que é API, JSON, tem dificuldade com isso, né? Chave de API, como que comunica com a ChatGPT ou com qualquer outra API, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, que é sobre automação. E lá eu explico com detalhes, tá? Como que funciona mais ou menos o N8N, o que é uma API, o que é o JSON, como que é a comunicação entre as aplicações. Eu te prometo que se você assistir esse vídeo, assiste esse aqui primeiro, mas se ainda ficar com alguma dúvida, você vai lá no outro vídeo que você vai tirar todas as suas dúvidas. E para não ter nenhuma dúvida enquanto eu estiver explicando aqui, vamos para alguns breves recados. Quando eu estiver explicando, ó, você vai ver aqui que tem um nó chamado Atualiza Planilha, tem um outro aqui do Google Drive, ó, salva roteiro, salva no Google Drive. O que é isso? Eu configurei aqui, ó, uma pasta do Google Drive, tá vendo? Chama N8N Histórias Terror ETs. E aí eu tenho um ID dela aqui, eu configurei ela. Dentro dela eu coloquei uma pasta chamada Assets, que é os arquivos que eu vou precisar. Aqui é só um TTF, uma fonte, que é para gerar a thumbnail no final. Tem os backgrounds que eu não estou usando, mas depois você vai entender no outro vídeo que eu mostrar para vocês, que é o quê? É um vídeo que fica no final, assim, se eu quiser aumentar. Tem muita gente que usa em canais darks para gerar histórias que a pessoa vai dormir. E aí depois a ideia é você usar um trechinho de um vídeo e deixar ele ali 1 hora passando com uma música. Então seria um background, tá? Tem aqui a parte de músicas, lembra que eu falei que eu pego várias músicas para não gerar na API? Então eu posso encher aqui de música, que ele vai pegar esses dados. E tem aqui, ó, os dados do vídeo gerado. Eu já vou mostrar essas publicações, mas olha aqui, se eu entro em vídeos, tem os vídeos que tá lá no canal, os 3 vídeos. O último que nós geramos foi esse aqui, ó, Terror Alienígena, o Ensino do Mistério. Vamos ver? Aqui, ó, Terror Alienígena, o Ensino do Mistério. Quando eu entro, tá tudo aqui. Olha que legal, tem todas as imagens, tem a thumbnail final, tem a thumb antes de colocar o texto, ó, tá vendo? Essa aqui é a thumb já com o texto, essa aqui é a thumb sem o texto. As imagens, olha só, tá vendo? Então eu salvo um backup também, tem o vídeo final completo, tem a narração, tem o roteiro, olha só, e também tem os dados para o upload, beleza? O arquivo da planilha, deixa eu voltar aqui, ele só coloca ali os dados da publicação. Olha só, ele pega o ID, que é a execução ali do N8N, um ID único, coloca aqui a slug, que é o nome que nós definimos ali do diretório, o título, descrição, tags, eu poderia colocar aqui se foi publicado ou se não foi, eu poderia separar aqui capítulos, enfim. Você pode fazer muitas coisas com essa planilha. Você também poderia usar banco de dados. Você pode criar uma coisa muito mais estruturada para criar vários capítulos, criar uma história ali de 1 hora, 2, 3, 4 horas. Porque as APIs de gerar áudio, ela tem limitação, ó, aceita até tantos caracteres, né? Até mesmo o ChatGPT, ele vai te retornar uma quantidade de caracteres. Então você vai ter que pedir, me passa o capítulo 1, agora me passa o capítulo 2. Então você poderia criar
capítulos e poderia usar banco de dados também, só que eu quis usar a planilha para ficar mais fácil para você entender, não tem que manipular banco de dados para conseguir gerar um vídeo. A planilha é mais fácil, está todo mundo muito mais acostumado com isso. Eu precisaria usar Google Drive, subir todos esses arquivos lá, planilha, não. Mas eu quis utilizar para você já ir se familiarizando com o N8N e ver tudo que você consegue fazer, entendeu? Então esse é o objetivo, você colocar a mão na massa, ter aí o passo a passo para setar tudo isso aqui, mas no final você vai falar, caraca, eu consegui não só gerar o vídeo, mas já integrei com Google Drive, com planilha, entendi como que funcionam as coisas. Ufa, recado dado, vamos lá então para a tela, e se eu esqueci de alguma coisa, eu vou falar enquanto eu estiver explicando, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, estou numa VPS, no servidor, então tem o diretório /tmp, que é onde ele vai criando os diretórios dos vídeos, sabe? Essa slug aqui que nós criamos, ó. O encontro alienígena, terror alienígena, ele cria lá e sai adicionando as coisas lá, porque o FFmpeg, embora eu estou enviando os dados lá para o Google Drive, ele gera tudo na máquina, então eu baixo uma estruturinha ali, crio uma pasta e saio adicionando tudo lá dentro, para ir fazendo os comandos e gerando as imagens e pegando a narração, enfim, eu crio tudo lá, só que isso daí vai ocupando espaço. Tudo bem que o /tmp ele zera, né, quando reinicia a máquina, ou de tempos em tempos, não tenho certeza, mas o ponto é, eu limpo todas as vezes, porque já está tudo no Google Drive mesmo, então ele só executa um comando aqui, ó, do Linux mesmo, rm-rf para forçar, /tmp asterisco, que é tudo, pum. Deleta tudo que está lá. Então, cuidado com esse comando, né? Ele está zerando tudo que está dentro do /tmp. Depois eu tenho um nó chamado setup. E aí sempre que eu uso letra maiúscula aqui, principalmente nesse set, é porque eu vou usar bastante esses dados. Para vocês terem ideia, ó, no começo aqui, ó, o que eu já pego? Eu pego o ID da execução do N8N. Lembra que eu salvei o ID lá na planilha? É daqui. Eu pego a data de hoje, eu acabei não usando, mas eu poderia usar essa data aqui, ó, ele já está formatando a data, tá? Então ele pega aqui, ó, nesse formato. Só que olha que legal, eu coloco um G underline aqui para saber que é como se fosse uma variável global, mania de programador, né? Porque aqui poderia ter uma forma mais prática assim, de eu criar variáveis globais, mas não tem, então tudo bem, a gente cria assim no set. E aí eu coloco aqui, quantas imagens eu quero gerar? 10 imagens. Se eu colocar uma, ele vai fazer um vídeo com toda a narração com uma imagem. Se eu colocar 100, ele vai baixar 100. Lembra? Aí tem o custo. Ah, voltando que nós não vimos o custo. Olha lá. Deixa eu atualizar. 1,26. Ficou em 1,26 mesmo. Então, se eu não me engano, estava 1,23, foi para 1,26. É isso, 3 centavos de dólares, beleza? Então, 10 imagens, ó. Aí eu tenho aqui o ID do diretório do Google Drive, que é esse ID aqui, ó, tá? Que é onde ele vai criar as coisas. Tenho o ID da planilha do Google Drive, que é esse ID aqui, ó. E lógico, eu já tô com as credenciais aqui, né? Tudo certinho na hora que eu vou consultar lá na planilha, é uma outra fase das credenciais, depois vocês podem ver, se eu não me engano num vídeo que eu falei de automação, eu também explico lá, mais ou menos por cima sobre as credenciais. Aí também tem aqui, ó, o idioma, eu coloquei Brazilian Portuguese, tá? Isso que é legal, porque eu posso gerar o mesmo vídeo, se eu mudar aqui para English, ele vai gerar o mesmo vídeo com todas as legendas, com todas as imagens, textos, a thumb, ele vai gerar em inglês, entende? Aonde você pode, o que você pode fazer com isso? Eu posso colocar italiano, qualquer idioma, ele vai gerar. Isso que é louco. Eu vou gerar depois aqui também um outro vídeo em inglês para a gente ver. E aí também tem aqui o ID, ó, do diretório das músicas, que é esse diretório aqui, ó lá, músicas, tá? É esse ID aqui. Então, basicamente, são configurações, tá vendo? Ao longo do workflow aqui, nós vamos gerar outras configurações. Você vai ver aqui, por exemplo, o roteiro. Eu salvo, eu preciso desse roteiro lá na frente, então, por isso que eu coloco letra maiúscula aqui, para eu saber o que eu estou pesquisando. Você vai entender já já, tá bom? Mas é um nó de configuração. Então, depois que eu configurei, nós vamos para a etapa 2 aqui, ó. Já tem tudo configuradinho lá, eu vou gerar o roteiro. Então, eu tenho um agente que eu utilizo aqui, ó, o modelo da OpenAI, que é o ChatGPT, e eu uso um modelo bem baratinho que é o 4o Mini, tá?
Olha só, é esse aqui, ó. Já está aqui com a minha credencial, não vou aprofundar nisso aqui. Eu poderia escolher vários outros modelos do ChatGPT. O 4o Mini é muito barato, Você pode colocar lá $5, tá? Você vai lá na API, no outro vídeo eu explico melhor sobre isso. Você vai lá na API e coloca $5. Você vai usar muito tempo o 4o Mini, não se preocupe. É lógico que se for usar um outro modelo vai ficando mais caro, mas é isso. Então, o que eu passo aqui para ele? É como se fosse um prompt mesmo. É um prompt, né? Então, eu tenho aqui o user prompt, que eu falo, ó, cria uma história de horror baseada em encontro com alien. Não exceda 2.300 caracteres. E aí tem o prompt do sistema, ó. Tá? Você pode abrir aqui para ver. Tem todo o prompt explicando certinho. E aí, ó, o que eu passo para ele aqui, ó. Todas as respostas devem ser escritas em Fluent Brazilian Portuguese. Ele tá pegando essa variável aqui, ó, Brazilian Portuguese, tá? E aqui rico em expressões Brazilian Portuguese. Por isso que ele gera em português no final, tá? Então tem esse prompt aqui, tá em inglês porque eu prefiro sempre colocar o prompt em inglês para a máquina porque pelo menos assim para mim funciona melhor, tá? Então é isso. Só que aí, como eu estou usando um modelo mais baratinho, que é o 4o Mini, o que o animal aqui está fazendo? Ele está colocando mais do que 2.500 caracteres, 2.700, 2.800, e eu estou pedindo para ele, eu estou falando, meu caro, ó, não exceda 2.300 caracteres, porque é a limitação lá na hora de gerar o áudio. Poderia fazer vários capítulos, aí tudo bem, aí é outra história, mas eu quero gerar um só aqui, e ele gera mais. Aí o que eu fiz? Isso vai ser um custo maior. O ideal é você tentar fazer ele retornar aqui de cara a quantidade que você precisa, tá bom? Mas eu verifico aqui, ó, eu faço um if. Então, se aqui a quantidade, ó, a saída que ele mostrou e a quantidade ela é maior que 2.500 caracteres, o que eu faço? Eu venho aqui e chamo essa nova interação aqui com a inteligência artificial. Eu falo, reescreva o texto abaixo, né, mantendo a estrutura, o impacto, o estilo, mas que seja entre 2.300 e 2.400 caracteres. Aí eu reforço, não exceda os 2.400 caracteres. Aí o texto está aqui, ó, eu pego o JSON output. Então eu mando para ele, usando de novo o mesmo modelo aqui, e aí ele traz. Aqui ele não teve problema, ele resumiu um pouquinho a história e trouxe ali dentro do que eu pedi. Eu, inclusive, vou rodar, porque ó, eu perdi aqui, ó, ele não está mostrando, ele está pedindo para executar os nós, então eu vou rodar de novo, tá? Para a gente ter essas informações certinhas aqui, mas eu vou, inclusive, colocar aqui em English. Beleza? Vamos ver o que ele vai fazer e aí eu vou explicando para vocês também aqui enquanto ele está fazendo. Mas vamos lá, continuando então, vou deixar rodando. Remove caracteres especiais. Então, ó, ele gerou aqui o roteiro, ele, né, verifica a quantidade. Aí o que eu faço? Eu simplesmente removo os caracteres especiais. Por quê? Porque às vezes na API ele simplesmente manda um aspas simples, aspas duplas. E aí pode dar algum problema. Às vezes ele traz também reais, ele traz R, cifrão, e aí na hora de narrar isso fica difícil, entendeu? Se você, dependendo do que você está fazendo, é até importante você falar, ó, não use RS cifrão, fale reais, então R$100, né? Para facilitar, para não dar problema na geração do áudio, enfim. Então isso aqui é só uma função. É uma função que remove as aspas, substitui os reais por reais, tá vendo? Ó, remove quebra de linha e por aí vai. Isso aqui foi gerado, eu sou programador, então fica mais fácil, mas você pode pedir para o ChatGPT, ó, gere um código para uma function do N8N que limpe esse JSON, porque pode ver. Olha o que ele faz, ele pega aqui, ó, deixa eu pegar o JSON aqui, ó, ele pega o output, olha só, ele está pegando todo esse output aqui e ele está gerando aqui no final o JSON roteiro, aí está aqui, ó, roteiro. E aí o que eu faço em seguida? Eu crio uma variável do tipo set e faço, ó, o meu roteiro é igual a isso aqui, tá vendo? Agora está mostrando os valores aqui enquanto ele está rodando. Então é simples assim, ó. Fica mais fácil, eu sei que o nó roteiro tá o meu roteiro. Lá na frente, quando eu precisar do roteiro, eu vou lá no azulzinho roteiro, set roteiro, tá aqui, ó, roteiro. Beleza? Aí, eu venho aqui, ó, em agente da publicação. Por quê? Eu gerei o roteiro, eu vou passar esse roteiro para um novo agente e vou falar agora eu quero um título legal para o YouTube, uma descrição legal para o YouTube.
Eu poderia ter pedido aqui também, né? Ele iria trazer e tudo, só que quanto mais coisas você vai pedindo para o modelo, ele vai trazendo, vai ficando mais difícil de lidar, ele vai se perdendo mais, então eu gosto de separar. Aí eu usei aqui o mesmo modelo, né? Que é o 4O Mini, se a gente abrir aqui, olha lá. E eu pedi para ele estruturar essa resposta aqui, ó, fazer um parser nesse modelo. Ó, eu quero título, description e tags. Então eu mostrei um JSON para ele aqui, ó, passei um JSON. Lembrando que no outro vídeo eu explico sobre o que é JSON. Aí eu pedi para ele, ó, né, para gerar um metadado do YouTube otimizado para SEO, que é Search Engine Optimization, que é a pessoa encontrar o vídeo quando ela procurar, usar técnicas, né, para ser encontrado o vídeo, tudo. E aí eu falo, ó, você é um YouTuber expert especializado em crescimento orgânico, SEO, viral, blá blá blá. Todos os conteúdos devem ser escritos em passo o texto do idioma, né? Olha lá. E aí tem um prompt aqui, depois vocês dão uma lida, mas tem bastante informação. E aí eu peço para ele passar daquele jeito, e o que ele retorna para mim, ó? Olha só. O JSON que eu pedi, ó, output, title, description e tags, tá aqui. Então ele trouxe certinho. Isso aqui ele vai criar, a cada roteiro ele vai criar um diferente, tá bom? E aí, vamos para a fase 4 aqui, que é criar e configurar os dados do diretório, porque eu não tinha um nome, eu não tinha nada, agora opa, eu tenho um título. Então agora eu vou gerar uma slug, que é vai ser esse nomezinho aqui, olha lá, que vai ser o nome do meu diretório, que é onde eu vou jogar as coisas dentro, que é onde eu vou trabalhar. Então, ó, eu tenho aqui uma função que gera slug, né? Então coloque tudo em minúscula, depois remove o que é caractere especial, porque é como se fosse a slug é como se fosse a URL, aí não pode ter caractere especial, aspas, cedilha, tio, não pode ter nada. Então remove tudo. Então, ó, ele coloca para minúscula, remove os acentos, remove os caracteres especial, substitui espaços por tracinho, remove os hífens e retorna aqui o título. Então ele pegou esse título aqui, ó, alien, blá 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 blá, e criou a slug. E aí essa é a slug que eu configuro depois, ó, né, aqui na frente. Mas antes, o que eu faço? Eu crio um diretório com essa slug, ó, mkdir -p. O diretório ele cria se não existir. Se já existir, por isso que é o "-p" aqui. Esse aqui é comando do Linux. Então, se já existir, ele não faz nada. Então, ele cria o diretório com essa slug, ó. Beleza. Aqui eu só dou um ls, eu listo para ver. Aí ele retornou, mas isso aqui é muito mais para log, né? Enquanto eu estou criando, desenvolvendo, não usa. O ls é para listar os dados de um diretório. Ele mostrou, ele mostrou isso aqui. Então, lá no tmp, lembra? Ele apagou tudo e chegou até aqui. Significa que se está mostrando é porque ele criou esse diretório. Também venho aqui, crio no Google Drive. Lá no Google Drive ele cria o mesmo diretório, ó, alien, blá 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 blá. E aí ele me passa o ID do diretório lá no Google Drive. E eu vou usar esse ID daqui a pouco, ó. Então ele criou e me passou o ID. Quer ver, ó? Alien Terror, ó. Se eu voltar aqui, ó, e ver em vídeos, aqui, ó, Alien Terror, blá blá blá. E o conteúdo já tá todo lá, que nós deixamos ele rodando, ó. Beleza? Daqui a pouco a gente vai ver o resultado desse vídeo em inglês. Então, a partir do momento que eu tenho os dados do ID, ó, eu faço um merge aqui para combinar os dados, combina todos os dados possíveis, e aí ele joga aqui tanto os dados, né, do Google Drive, quanto a slug, e gera uma coisa só aqui para mim, ó. Olha lá, kind ID, que é o ID do Google Drive, o name e a slug. Só que eu só vou usar o ID e a slug para salvar. Isso aqui eu não quero, isso aqui eu também não quero. Então, o que eu faço? Eu crio um novo set, aquele nozinho de configuração, e falo, ó, diretório ID, que é o diretório lá no Google Drive. Passo o ID. Diretório slug, que é essa slug aqui. Então, eu pego esse dado e esse. Lembrando que para você pegar um dado, você pode ou arrastar aqui, ó, para cá, tá? Tá vendo que ele faz assim? Ou, em alguns casos, eu recomendo mais, principalmente se você estiver longe do nó, eu gosto de selecionar, clicar aqui e fazer, ó, Copy Item Path. Aí ele traz diferente, tá vendo? É muito melhor para você, quando você está muito distante. Por exemplo, lá na frente do workflow, nós vamos usar esse nó diretório. E eu uso ele muito assim, ó. Porque às vezes ele perde a referência se a gente só trazer assim, ó. Tá bom? Só uma dica extra aí. Então é isso.
Aí ele fica vermelhinho, quando fica vermelho é que ele não tá sabendo, fica cinza porque ele não tá com erro, mas ele não executou. Então, sempre que ficar verdinho é porque tá dando tudo certo. Então, criamos aqui o diretório que vai receber as coisas no Google Drive e o diretório que vai receber as coisas lá no /tmp. Então, como nós já geramos algumas coisas, nós precisamos salvar essas coisas, né? Então, tá aqui. Eu preciso salvar o quê? Os dados de publicação. Então, nós geramos... Lembra que eu pedi pro ChatGPT ali gerar título, descrição? Eu nem vou usar isso daqui, né? Que é esse arquivo aqui, ó. Tá? Opa, deixa eu voltar naquele que nós geramos anteriormente. Aqui, ó. Dados para upload. Tá aqui. Título, descrição e tags. Mas como a gente quer salvar, né? Tá aqui. O que que eu faço? Eu monto um TXT em base 64, que é pegar o texto que ele me mandou e transformar em um arquivo. Então, ó, ele pega lá, ó, publicação, title. Ele tá vindo aqui, ó, nesse nó aqui, ó, publicação, ó, tá vendo? Então ele tá pegando aqui o title, que é o título, tá configurando variáveis, ó, descrição e tags. Isso aqui é uma função também, JavaScript, né, que tá num nó chamado function. E aí também pode pedir pro ChatGPT, mas é bem simples, ó. Aí ele cria aqui um conteúdo, ó, título, coloca essa variável título aqui, o conteúdo dela, descrição e tags, e gera o que no final, ó? Ele gera aqui um binário, ó, com o nome data e passa o base 64. Então ele cria um arquivo, ó, dados de publicação.txt. Eu posso baixar esse arquivo. Se eu salvar, ele é um TXT, ó. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Aí, ele é um TXT. E é o mesmo que eu fiz upload lá no Google Drive. Então, ó, salva no Google Drive. Salvou no Google Drive. O que que eu passo? Eu passo aqui o ID, né? Lembra? Isso aqui que é legal, tá vendo? Sempre que eu uso o Google Drive, ó, eu passo qual ID? Tá vendo? Ó, o node diretório. É esse cara que nós configuramos lá atrás, ó. Setup. Aqui, ó. Deixa eu colocar em JSON. Olha lá, ó. Ou melhor, o diretório não é no setup, né? O diretório é depois que nós criamos. O diretório tá aqui, ó. O node diretório. Olha lá, diretório ID, que é o diretório que nós criamos lá no Google Drive. Então, eu passo aqui a minha credencial, eu falo que eu quero subir um arquivo, que eu quero tratar um arquivo, eu quero fazer um upload, porque tem outras funções, deletar, mover, enfim. Eu passo o data, que é o carinha que eu acabei de gerar lá, a base 64, que é esse aqui, né? Olha lá, que é esse data aqui. Dou esse nome, eu nem precisaria colocar esse nome, que ele iria pegar o que ele já gerou. E passo o ID que eu estou pegando lá do diretório que eu setei, que eu configurei, que é esse ID aqui. Tá bom? Lembra que eu falei que é muito melhor você fazer assim, ó. Tá, deixa eu voltar aqui, ó. Ao invés de colocar assim, ó, diretório ID aqui, que é muito mais fácil, né? Você arrastar e funciona. Dê preferência para clicar aqui e selecionar o Copy Item Path, porque lá na frente você vai ver, quando você estiver trabalhando com fluxos grandes, vai dar menos trabalho para você. Então aqui tá vendo que ele tá pegando, ó, a variável do JSON aqui, diretório ID, só que se eu passar certinho aqui, ó, se eu copiar o item path e colar, ele pega com mais detalhes aqui, pega o nó, tudo certinho, então eu recomendo. Então é isso, eu passo essas informações aqui, né, e salva. Aí, o que eu faço também? Eu gero o roteiro em base 64, que é o arquivo, mesma coisa, eu pego lá o meu roteiro, olha lá o título bruto do roteiro, né? Pego o roteiro completo aqui, aí eu gero um binário, data, passo para a base 64 e tá aqui o arquivo download também. Se eu baixar, vai baixar o roteiro. O que eu faço? No caso do roteiro, eu salvo ele no /tmp, porque eu vou usar ele. Aqueles dados de publicação lá, eu só salvei no Drive, eu não vou usar. Aqui eu salvo ele lá no /tmp, tá vendo? Eu uso esse nó aqui para salvar. Write file to disk, né? Eu posso tanto ler um arquivo quanto escrever um arquivo, então eu estou salvando. Mostrou aqui, é porque ele conseguiu salvar. Passo data, né? Que é o que ele gerou. E também salvo o roteiro lá no Google Drive. Mesmo esquema. Só que aí eu passo esse data aqui, né? Porque é o novo arquivo gerado, que é esse roteiro aqui. Aí como que fica lá no Drive? Tá aqui o roteiro, ó. Esse aqui é o roteiro, tá? Beleza. Feito isso, eu atualizo a planilha também. Por quê? Eu quero criar uma linha lá na planilha. Então eu já estou vinculado aqui com a minha credencial, já está vinculada. Aí eu vou fazer o quê?
append or update row, que é adicionar ou atualizar uma tabela. Porque se eu já tiver uma tabela com ID que eu estou passando, ó, que é esse ID aqui, Eli, qual que é esse ID? É o ID que nós pegamos lá no começo no setup, que é o ID do próprio, aqui ó, esse ID aqui, que é da própria execução. Cada execução no N8N tem um ID, tá? Então, eu pego isso daqui, aí automaticamente ele traz ali, ó, em qual lista? Ah, é essa aqui, ó, vídeos, tá vendo aqui embaixo, ó, né? Qual aba? É a aba vídeos. Aí eu pego aqui para fazer um match pelo ID e saio adicionando, ó, ID, pego o ID e coloco aqui, slug, pego a slug e jogo, título, descrição e tags, e aí usar a imaginação aqui. Então, nesse caso aqui, ele está preenchendo tudo isso daqui, beleza? Atualizei a planilha. Agora vem uma parte bem legal, que é gerar o áudio lá no Eleven Labs. Como que nós fazemos? Tem um nó aqui de HTTP request, que eu vou fazer uma solicitação via HTTP. Eu vou fazer um post, um get, um put, lá no outro vídeo eu explico sobre isso, né? E aí eu vou enviar o que eu quero para Eleven Labs e ela vai retornar para mim. Eu estou usando Eleven Labs, poderia ser qualquer outra ferramenta que transforma texto em fala. O nó HTTP ele é legal porque toda API ela faz um request, ela faz uma solicitação. E aí o HTTP request ele pode usar para várias APIs, eu só preciso ter uma URL específica. Aqui no caso, ó, eu estou passando a API Eleven Labs, que está a documentação lá da Eleven Labs. Como cria um áudio Eleven Labs? Vai ter a documentação lá da Eleven Labs. E aí ela fala, ó, você vai passar aqui essa URL, text to speak, porque é texto para áudio, tem várias outras funcionalidades lá. Aí o que ele pede para passar? O ID da voz. Olha aqui, o ID da voz está aqui. Poderia pegar esse ID aqui e colocar lá nas minhas configurações. E aí eu colocaria lá a voz que eu quero e pronto. E eu poderia ficar alterando a voz só configurando. Não precisava mudar nada nesse nó aqui. Não precisava vir aqui alterar esse ID aqui, tá? Não vou entrar em detalhes, né, como que eu gero a API lá na Eleven Labs, como que eu pego a voz, porque eu acho que não é o propósito desse vídeo. Mas a gente pode ir criando novos vídeos mais para frente, é só escrever aqui embaixo se vocês querem. Olha só, parei aqui rapidinho, não é propaganda, tá? Mas o que eu estou em mente? Fazendo o processo, eu percebi que pode ter pessoas interessadas no processo todo ali, bem mais detalhado ainda. Tanto como a instalação do N8N com FFmpeg, como também nó por nó, ó, gerou, às vezes a pessoa não entende do N8N. Então o que eu estou pensando? Estou pensando em lançar uma espécie de mini curso, tá? Não vou fazer nada muito longo, mas para a gente pegar essa mesma template e construir do zero, muito mais detalhada, pegando as credenciais que precisa, pegando as APIs. Então, se você tiver interesse, duas coisas. Primeiro, comenta aqui embaixo para eu perceber, eu quero a versão completa, beleza. Aí eu vou ver que tem bastante gente querendo, e aí quando você for baixar a template, você já vai ver lá que você vai colocar seu nome, seu e-mail, e aí você vai ser notificado assim que eu criar, tá bom? Mas eu preciso que bastante gente queira para valer a pena, certo? Então, era esse o recado. Aí aqui tá a minha chave, ó. Se vocês pegarem isso aqui, vocês vão gerar vídeo na minha conta. Só que eu criei uma conta aleatória lá. Provavelmente quando vocês tentarem, já vai ter acabado lá os créditos, tá? E aí eu passo aqui esse JSON, que é o que a Eleven Labs pede. Eu passo o texto. Qual que é o texto? É o roteiro, ó lá. Eu passo o roteiro bonitinho, né? Sem caractere especial. Aí eu passo o ID do modelo, né? E aí tem aqui as configurações da voz, estabilidade e tal. Nem mexo nisso daqui, mas depois você pode pesquisar que é para mudar a voz ali, como que vai ficar, né? Às vezes mais intensidade, mas é isso. Quando eu passo isso, o que ele me retorna? Dá um tempinho ali gerando, ele me retorna esse arquivo data, que é o áudio que ele gerou. Vou até colocar aqui pra gente ouvir, olha só que legal. Vou dar um view aqui. The air felt thick as August Greer aimed his flashlight across the fog-laden marshlands near his hometown. O que pode estar pegando aqui, né? Embora esteja em inglês, eu não usei a voz aqui, ó, uma voz americana mesmo, porque lá no Eleven Labs a gente consegue escolher a voz que a gente quer, certo? Eu só mudei o texto. Então, talvez, de fato, essa configuração aqui faria muito sentido estar lá nesse nó aqui de configuração, certo? Lá nesse nó aqui, ó. Ter aqui o ID da voz. E aí eu colocar uma voz
de americano mesmo, porque eu tô sentindo que o inglês tá meio embromation aí. É como se fosse um brasileiro falando, mas tudo bem, vai ficar assim e depois a gente pode gerar outro, mas é só para você entender. Você precisa colocar o ID da voz aqui que você escolher no idioma certo, beleza? Para ter um resultado bom. Mas tenho aqui o arquivo do roteiro, agora em áudio. Já é a narração. O que eu vou fazer? Salvar lá no /tmp. Olha só, eu coloco a slug, /tmp, a slug, narração.mp3. É isso. Salvei lá o mesmo arquivo aqui, apareceu aqui, significa que salvou. E salvo lá no Google Drive também, que vocês já viram, não vou aprofundar aqui. Show! O que eu preciso agora? Agora vem a parte das imagens. Eu vou gerar um prompt para cada imagem. E aí, quantas imagens são? Lembra que eu coloquei ali 10 imagens lá na configuração? Gera os prompts aqui das imagens. Eu chamo o quê? Um modelo aqui. Outra coisa, eu não chamei um agente, poderia ser um agente, mas aqui eu peguei um nó já do próprio OpenAI, né? Quando eu clico aqui, mas ó, eu já tenho aqui um OpenAI, ó. OpenAI. Olha lá, eu tenho aqui um nó específico da OpenAI que tem várias coisas. Cria instância, deleta instância, message a model, aqui a mensagem como modelo. Esse aqui é esse aqui, ó, message como modelo. Então, eu já estou usando um nó direto da OpenAI. Por quê? Por nada, eu poderia usar o agente aqui também e conectar igual aqui, ó, quer ver? Olha lá, eu poderia conectar um agente e conectar qualquer modelo, mas como eu já ia usar o OpenAI, eu quis diferenciar até para poder explicar para vocês. Por que aqui também usou o HTTP request? Porque a Eleven Labs não tem aqui, se eu procurar Eleven Labs, não tem. A N8N não criou um nó específico da Eleven Labs. Poderia ter, ia facilitar. Sempre que tem um nó assim, bonitinho, tipo Google Drive, aí você vai ver que tem outro da planilha. O que significa isso? Significa que o N8N ele está fazendo isso aqui, ó, é como se ele estivesse configurando tudo aqui para você, só que ele está mostrando os campinhos já perfeito, tudo bonitinho, né? Tá vendo? No final, o que ele vai fazer é fazer um HTTP request. No final ele vai enviar isso daqui. Ele vai criar uma linguiçona de dados lá e vai enviar para o Google Planilhas, para o Google Docs. Só que aqui ele já deixa bonitinho o formato. Então, ó, se você está querendo o Google Drive, você quer fazer o file, upload, tá vendo? Mas eu conseguiria fazer exatamente a mesma coisa com o HTTP request aqui, com esse nó. O HTTP, no fundo, tudo que você faz aqui com API, comunicação, é o HTTP request, beleza? Até mesmo esse aqui, ó, tá vendo? Eu conseguiria passar aqui, tá vendo que ele me passa uma lista já, ó, qual modelo você quer, já é bonitinho, qual o modelo do ChatGPT. Agora, se eu usasse o HTTP request, ia dar um trabalhinho maior, ia ter que preencher várias coisas, qual modelo, passar uma configuração gigante aqui. Então é isso, tá bom? Um parênteses aí para se alguém estava com dúvida referente a isso. Vamos voltar aqui então, vou gerar os prompts. O que eu passo para ele? Olha só. Você é um artista expert, especializado em gerar imagens realísticas de uma atmosfera extraterrestre. Eu passo aqui o parâmetro, o prompt para ele, ó, tudo que precisa ter, as regras, composição, né? Eu passo tudo e ainda passo aqui um modelo para ele que eu quero que ele responda. Ó, eu quero que no final você, ó, output format, a saída, retorne somente um JSON válido no formato array, igual a esse aqui. Então assim, ó, incremente sequencialmente. O que ele faz? Ó, prompt, ele me traz a imagem, image 1, prompt 2, o conteúdo do prompt 2, image 2. Isso aqui ele vai incrementando sequencialmente. 1, 2, 3, 4, 10, 20, por aí vai. Aí, como vocês podem ver aqui, o resultado é isso daqui, ó. Vou colocar em JSON aqui, tá aqui o content. Olha só, isso aqui é a forma que o ChatGPT responde, tá? Só que aí o content tá tudo aqui, mas tá vendo que tá tudo misturado? Como é que eu transformo isso aqui em JSON? Já vou mostrar para vocês. Só que, ó, antes tem uma configuração aqui no prompt do usuário, olha só. Tá vendo aqui, ó? Que eu passo para ele o seguinte. Eu vou te mandar um script de no máximo 2.500 caracteres. Eu preciso que você extraia, aí ele pega a variável,
X imagens, olha só, 10 imagens, tá verdinho aqui, que é a quantidade de imagens que eu configurei lá atrás. Se eu colocasse 5, ele ia trazer 5 prompts, beleza? E aqui eu passo, ó, esse é o conteúdo do script, tem o guideline, né, as regras, tudo, e aí eu passo o roteiro para ele. Então, olha só, passei o roteiro. O que que ele faz? Ele gera isso aqui, como você viu, só que está um pouco difícil de ver. Aí eu uso essa função aqui, que é limpa o JSON. É uma função que eu criei, eu passei esse código aqui para o ChatGPT, ó. Eu falei, ó, cria uma função, deixa eu voltar aqui. Eu passei isso aqui para ele, ó, ChatGPT, a OpenAI aqui, ele tá, você mesmo, né, ChatGPT, tá retornando para mim esse conteúdo aqui, ó. Pá, copiei tudo. Eu quero só separar o content, eu quero pegar os dados do content bonitinho para eu trabalhar aqui, dar uma limpada nesse JSON. Ele gerou essa função aqui, ó, e no final, olha só que legal, o que que ele gerou aqui para nós. Ele gerou 10 itens, porque foram 10 imagens, ou seja, o prompt, imagem 1, até colocou o index aqui também, ó. Prompt 2, que é da imagem 2. Por que que eu fiz isso? Porque a gente vai usar depois no loop para gerar o vídeo, imagem 1, imagem 2. Eu salvo como imagem1.png, imagem2.png. Então, ó, trouxe os 10 prompts aqui, ó, para gerar cada uma daquelas 10 imagens que nós vimos. Aí vem a parte legal. Se eu tenho 10 itens, 10 prompts, eu preciso o quê? Gerar 10 imagens. Então eu tenho aqui um loop. E o que que faz esse loop aqui? Aqui é uma parte um pouquinho mais complexa, tá? Mas vocês vão ver que é simples, mas eu acho que é a parte mais complexa ali, que você fica entendendo o que está acontecendo. Basicamente, ele cai aqui e ele sabe que ele vai executar enquanto tiver item aqui, ó. Tá vendo? 10 itens. Então, o primeiro item, ele vai executar. O segundo item, ele vai executar. Então, isso aqui é o que trata esse loop. Quando ele termina, ele vai para o done. Aqui, ó, essa primeira opção. Ele vai lá para cima. Ou, no caso, aqui também para baixo, né? Mas enquanto não acaba, ele veio a primeira vez. Aí ele vai falar, opa, tem mais um. Então ele volta para o loop. Tem mais um. Ele volta para o loop. E o legal é que ele vai mostrando essa quantidadezinha aqui que está 10, 10, 10, vai aumentando. Ó, que é a quantidade de vezes que ele passou por esse nó. Lembra que eu falei para vocês que eu estou usando essa conta aqui da Replicate para gerar API? Porque eu achei que foi a forma mais fácil, mas você pode usar várias APIs, né, IAs para gerar imagem, Leonardo, o que você quiser. Algumas são bem próximas aqui o jeito que elas vão funcionar. Como que funciona essa daqui no caso? Ó, eu vou abrir aqui para vocês verem, ó, mas basicamente é mais um HTTP request. Só que aqui eu estou usando a API da Replicate. Aí tem a URL que eles passam, o modelo, que é o Black Forest Labs aqui, que é o mais barato. Ah, eu não quero gerar imagens com essa Replicate, eu quero gerar com outra. Beleza, você vai configurar a forma da API que tiver lá na documentação deles, né? Inclusive nesse Replicate, quando você muda o modelo, também muda as configurações que você tem que passar. Mas basicamente, ó, eu passo os headers, passo a API key, que aqui você vai mudar para a sua, que eu tirei aqui a minha, mas você vai colocar lá uma chave de API, tá? Aqui no caso, você vai vir aqui, ó, e API tokens. Aí vai aparecer lá a API, você vai gerar uma nova e vai configurar. E passo aqui o JSON, que aqui que está o ponto, olha só. Eu passo o quê? O prompt é isso aqui, esse é o prompt. Tem aqui as configurações, go fast true, tem megapixels, o aspect ratio, que é 16:9, no modelo do Reels ou no modelo, né, na vertical ou horizontal. Para você que quer gerar no formato Reels, você quer gerar ali na vertical, é muito simples. Você vai clicar aqui e quais são os parâmetros que você vai passar? Ao invés aqui de 16:9, ó, o aspect ratio, você vai colocar 9:16. Só isso. A saída, JPEG, a qualidade, 80%, por aí vai. Aí, feito isso, nesse caso, ele faz o quê? Ele começa a gerar a imagem, mas ele não me retorna a imagem, porque demora, certo? O modelo tem um tempinho para gerar a imagem. Aí, ele cai aqui nesse waiting aqui, ó, que é um nó para aguardar. Ó, aguarda, ele aguarda 1 segundo. Aguardou 1 segundo, ele vai pegar o status da mensagem. Ele passa o quê? A URL que tinha passado anteriormente. Olha só, quando eu gerei a imagem aqui, ele me trouxe um resultado aqui, que é uma URL para eu verificar o status dela. Então aqui ele pega o status. E aí status podem ter vários status. Cadê? Aqui ó, status, succeed, ou seja, gerou a imagem.
Se é sucesso, ele vai cair nesse switch aqui, ó, porque depois que ele aguarda, ele verifica o status, ele vem para esse switch. Esse switch verifica aqui, ó, é sucesso, então vai para tal lugar. É failed, falhou, então vai para tal lugar. Tá cancelado, vai para lá. Tá começando, tá processando, ou seja, ainda tá gerando, então faz uma ação. As ações estão aqui, ó. Então, se é erro, ele já cai aqui nesse merge aqui, ó, e não faz nada. Poderia enviar uma mensagem falando, ó, erro ao enviar ao criar as imagens. Nesse caso aqui, se tiver começado, e aqui por isso que precisa do loop, se ele tiver nesses dois status, essa API, cada API é de um jeito, né? Se estiver starting ou processando, se estiver começando ou processando, ele cai aqui e volta e espera mais um segundo. E aí ele, se demorar 1 minuto, ele vai fazer isso aqui, vai esperar 1 segundo, 2 segundos, vai ficar verificando o status ali. Poderia aumentar esse tempo? Poderia. 5 segundos e tudo. Mas aqui nos meus testes sempre funcionou com esse. Então, você ficaria aqui nesse loop até gerar uma imagem. Gerou a imagem, opa, vem aqui, baixa a imagem, olha só. Ele pega lá o retorno, porque ele me passa, junto com o status, ele também me passa a URL da imagem. Então, gerou a imagem. Aí tá aqui, ó, eu clico em View, olha só a imagem que ele gerou. Só que eu preciso salvar essa imagem, então eu baixei ela, só que eu só baixei e não coloquei em lugar nenhum. Então eu venho aqui e salvo lá no Google Drive, mesma rotininha de sempre, passando data, olha só o data aqui. E depois também salvo lá no TMP. Olha lá, passo os dados, só que aí eu salvo aqui com aquele item lá, ó, imagem 1.jpg, lá ele pega o nome, ó, imagem 10, aqui foi a última no caso. Aqui eu consigo ver, por exemplo, a interação 1, o que ele fez, olha só, interação 3, ele fez essa imagem, né? A interação 4, ele fez essa imagem, tá bom? Então você consegue ir vendo isso também. O ponto é que ele salva com o nome da imagem lá, o image 1.jpg, image 2 e por aí vai. Como ele não gerou todas, ele lembra? Ele estava na primeira interação, ele falou, opa, ainda tem que baixar a segunda. Aí ele faz todo esse processo de novo. Tem que baixar a terceira imagem. Tanto que quando ele vem aqui pela 11ª vez, ó, ele passou aqui 11 vezes. Aí ele fala, beleza, consegui gerar todas as imagens. Não tem mais nenhuma para gerar. Aí eu só estou listando aqui para log, que olha só, né? Se eu for ver aqui, eu estou listando /tmp e tá todas as imagens aqui, ó. 1, 2, 3, por aí vai. Eu fui pegar uma água ali, aproveita aí, se hidrata, porque a gente vai falando. Acho que o vídeo tá ficando um pouco longo e é um bom momento. Pô, olha o trabalhão que tá dando. Deixa o seu like aí, comenta qualquer coisa. Você sabe que se comentar ajuda, né? E é isso aí, vamos pra cima. Se inscreve no canal também, que a gente vai publicando vários conteúdos assim, beleza? Então eu tô com a lista das imagens aqui. E aí, né, eu venho pra cá, listo as imagens, mas depois no Done eu também venho pra cá e vou começar a fazer o quê? Gerar o vídeo. Então aqui começa a primeira interação com o FFmpeg. Por quê? Eu tenho todas as imagens. Eu vou unir essas imagens, aqui no caso são 10. O que eu preciso para conseguir unir ali as imagens no tempo certo? Eu preciso do tempo da narração. Eu preciso saber, tá, minha narração inteira tem quantos segundos, né? Aí eu tenho esse comando aqui. O que ele faz? Ele faz um ffprobe, né? Que é também um comando do FFmpeg. Esse comando é responsável por analisar arquivos de áudio e vídeo e trazer informações. Então eu passo /tmp, a slug, que é lá o diretório, narração.mp3, que é o que está salvo lá, passo aqui alguns parâmetros, formato, duração, tudo, e ele me retorna o que? Isso aqui, se ele achar o arquivo, ele colocou stdout 177.9, aqui é o tempo, quantos segundos, só que tá vendo, eu não quero manter assim. Aí eu deixo bonitinho aqui, eu chamo uma função que pega isso aqui, né, essa variável, faz um parse float aqui, tudo, e retorna aqui, duração em segundos, aí 178. Existem várias formas de fazer isso, essa é a forma que eu faço, eu gosto de trabalhar com as funções, tá? Então, agora sim, eu chamo aqui, um nó, falando narração, um set. Eu gosto de trabalhar assim, eu não precisava desse aqui, eu poderia sempre pegar daqui, né, mas esse item aqui, mas não, eu quero criar um set narração em letra maiúscula para ficar fácil quando eu precisar usar, e coloca assim, tempo _ s, segundos.
peguei essa informação que ele passou e pronto, agora sim, eu tenho um nó com o tempo em segundos, que é 178. Com esse tempo em mãos, eu vou fazer o quê? Eu vou gerar o comando do FFmpeg, onde eu passo o diretório. Tá aqui, total de imagens, eu pego lá da variável que eu configurei, a duração do áudio que eu acabei de pegar aqui, aí ele já faz um cálculo, ó, o tempo por imagem, tá aqui, é essa função aqui. E aí ele monta aqui um comando, o que é para fazer, tal, e monta aqui esse FFmpeg command, que é esse aqui, olha só. Ele tá pegando todas as imagens, ó, imagem 5, 6, 7, ele tá passando um comandão Linux inteiro só, gera vídeo sem legenda. O que ele faz? Ele chama esse nó de executar um comando e pum, executa esse comando inteiro. Demora um pouquinho e aí eu continuo. Só que antes, eu não sou bobo, eu leio aqui para ver o que ele gerou, né? Eu só vou lá e leio esse vídeo sem legenda MP4 que eu passei aqui no comando. Ó. Quando ele gera, tá aqui, ó, ele gera com esse nome. Ele lê esse arquivo e temos aqui o vídeo sem legenda. É só as imagens trocando no tempo que ele calculou lá. Então, a cada X segundos aqui, ó, vai trocando as imagens. Ó que legal, tá vendo? É isso aí. Agora vem uma parte bem legal que é colocar a legenda ali. E aí, a gente está acostumado com legenda SRT, só que aí eu achei uma forma aqui de colocar uma legenda mais bonita, conseguir mudar a cor, que é esse formato aqui, ó, .ass. Eu perguntei aqui para o ChatGPT, ó, o que é um arquivo ASS? É um formato de legenda avançado, chamado Advanced Substation Alpha. Ele é amplamente usado em vídeos, especialmente animes, e vídeos com legendas estilizadas, porque permite um nível muito alto de customização. Então, tem mais informações aqui, mas olha o formato dele. Ele tem aqui o título, tem o nome da fonte, o tamanho da fonte, a cor primária, você consegue formatar, tá bom? Então é bem interessante esse formato de legenda. E o que eu preciso então para criar essa legenda? Independente se for essa, se for SRT, aqui nesse formato aqui é estilizado, mas independente do tipo, eu preciso do texto, da legenda. Como que eu faço? Lembra que eu tenho a narração? Olha só, se eu clicar aqui, eu tenho a narração. Aí eu pego essa narração e transcrevo usando uma API do Grok. Poderia ser o ChatGPT também, que tem essa função, né, de transcrever um áudio em texto, só que aí é pago. Por enquanto, esse Grok está gratuito. Eu estou usando aqui, nem coloquei dinheiro lá, mas não é o Grok com K, tá? É o Grok com Q mesmo aqui, ó. Não é o do Elon Musk. Então aí eu passo o que eu quero. Eu passo a minha API, que eu escondi aqui, ó. Esse aqui você vai trocar pela sua API key, tá? Você passa aqui umas informações. Qual que é o modelo? É esse modelo. Verbose JSON, que é o Response Format. Eu estou passando um arquivo que é binário, que é o data, que é essa narração. E aqui é legal porque eu ainda passei duas formas aqui que responde esse granularities, acho que é assim que fala, que é o segments e words. Os segments, ele pega uma frase inteira ali, e o words é legal porque a cada palavra que ele fala, isso é ouro, hein, galera? Isso é ouro. A cada palavra que ele fala, ele traz aqui, ó, o tempo. Então, olha só, o words está aqui, ó. A cada palavra ele vai trazendo o momento que ele está falando essa palavra. E os segments, deixa eu vir aqui embaixo, já é diferente, ó. Aqui, ó, ele passa o tempo que ele fala essa frase inteira, depois o tempo que ele fala essa frase inteira. Eu já pego logo os dois, porque, né, para ficar mais fácil, não precisa, você pode usar um dos dois, mas como eu estou mostrando ali, pintando de amarelo toda vez que fala uma palavra, eu preciso saber o tempo de cada palavra, beleza? Então aquele foi o retorno, só que como sempre ele retorna tudo bagunçado, o que eu faço? Eu limpo mais uma funçãozinha aqui, ó, e aí ele retorna bonitinho, olha só. Tá vendo o que eu falei? Ó, aqui tá a frase e quando ele fala a frase. Se eu quisesse fazer uma versão simples, quero usar por palavras aqui, então a cada palavra tá o tempo da palavra. Aí dá para fazer o esquema de ir pintando de amarelo, tá? Não se perca nesses códigos. Isso aqui você vai pegar e vai usar o mesmo. E se der algum BO aí, você mostra o erro pro ChatGPT, ó, tá acontecendo erro, ele vai te explicar por que tá o erro. Principalmente aqui, porque é chatinho. Aqui é a função que gera o arquivo. Eu vou baixar o arquivo para você ver aqui, ó. Vou mostrar na pasta aqui. Eu vou abrir com
como TXT, tá? Que eu abri com um arquivinho, mas aí eu acho que não tem necessidade. Editar com bloco de notas. Olha só. Não é tão simples não, né? Mas basicamente, ó, eu tenho aqui os dados, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Então, tá. Basicamente eu tenho aqui, ó, a configuração do script, o formato, a fonte name, eu passo, né, a Arial. Legal que eu poderia usar outra fonte, o tamanho da fonte, a cor, a cor primária, a cor secundária, outline color, back color. Aí tem o tamanho, tá vendo? Ó, se eu pegar aqui o margem, tem aonde que eu estou posicionando ela, que é esse alinhamento aqui, ó. O 2, se eu colocar 5, se eu não me engano, é no meio. Por aí vai, tem vários aqui. Aqui é as margens embaixo, margem superior aqui, ó. 80 é a margem de baixo, ó. A margem V aqui, ó. Então, 80, para não colocar colado lá embaixo, eu coloco uma margem de 80 e sobe um pouquinho, que é aquilo que vocês viram a legenda. E aqui todo o diálogo, ó. O tempo, o que ele vai mostrar e o que ele vai pintar, tá aqui tudo, beleza? Então é bem chatinho, por isso que eu peço para o ChatGPT gerar. Ele gera nessa função aqui. Por quê? Quando eu tenho esse arquivo aqui, o que eu faço? Eu salvo ele. Tem um arquivo, salvei, né? Olha lá, vem aqui, salvo, beleza. Se eu baixar é o mesmo arquivo. Salvou lá no /tmp. O que eu vou fazer? Eu vou embutir a legenda no vídeo. E aí eu nem gerei comando ffmpeg, eu só coloquei aqui o comando já. O que ele faz? ffmpeg -i, ele pega o vídeo sem legenda, tá? Aqui é a variável, né? Pega o vídeo sem legenda, -vf, AES igual, ele passa o AES que ele acabou de gerar, aí tem uns parâmetros aqui e gera o vídeo com legenda MP4. Quando eu executo esse comando, ele já gerou o vídeo, o que eu faço? Eu não sou bobo, eu venho aqui e ler o vídeo com legenda MP4, eu dou um view, tá aqui. Olha como é que ficou a legenda, que bacana. Esse modelo ele chama de modelo karaokê, né? Tem um modelo que você pode ir pintando as palavras e voltando a ficar branca. Esse aí é o modelo karaokê, ó. Então ele vai falando e vai ficando em outra cor. Legal, né? E é naquele arquivo ali, né? Nesse comando aqui, que você consegue pedir para o ChatGPT mudar e aumenta a sombra, coloca vermelho, coloca verde. Aumenta, quando o texto for falado, aumenta um pouco. Enfim, você pode falar várias coisas. Ele vai testando aí, vai testando, tá? Embutiu a legenda no vídeo? Faz o quê? O download das músicas. Aqui, eu queria explicar para vocês o seguinte. Nós temos aqui uma ferramenta muito boa para gerar música, que é a Suno, beleza? Inclusive, até onde eu pesquisei, se você tiver um plano Pro, toda música que você gerar, você tem o direito autoral dela. Se não tome cuidado. Não evite usar a música no plano gratuito, porque não vai monetizar o seu canal. E se monetizar, você pode perder a monetização, porque acho que vai para a Suno, tá? Então, se você for usar a Suno, faça isso. Só que a Suno não tem API, então não dá para você gerar, até onde eu vi. Só que tem um negócio aqui que eu nem sei se é da própria Suno, mas é a Suno API, tá? Que é a API de música com IA, olha só. Mas não, até onde eu pesquisei, não é da Suno, beleza? O que você pode fazer? Você pode usar a Suno API para gerar as músicas. Eu criei aqui a conta, aparentemente funciona muito bem, tá? Você tem o Playground aqui que eu consegui gerar 2 músicas. Ele gastou 24 créditos, tinha 50 créditos gratuito aqui para você testar. Aqui, ó, em configurações do faturamento, você vai ver que se você colocar $5, você tem direito a 1000 créditos. Então dá para gerar bastante músicas. E aqui vem a chave de API, ó. Você pode copiar ela ou redefinir. E depois você tem que ir na documentação deles, aqui ó, o documento. E aí tem como que você gera a música. Mas para ganhar tempo, e aí o que eu fiz? Eu tive uma ideia aqui que foi a melhor forma que eu achei para não ter que ficar me preocupando em ficar gerando música, até porque eu vou gastar e dependendo do conteúdo, eu posso usar as mesmas músicas, são músicas de background ali, bem baixinha, então de repente se eu gerar 20 músicas e deixar numa pasta lá, ele vai escolher de forma aleatória, e essa foi a sacada. Eu vim na Suno AI aqui, criei as músicas, tá? Aqui eu usei até o gratuito mesmo. Criei 3 músicas, se eu não me engano, vamos lá. Aqui ó, nos vídeos, deixa eu voltar.
músicas. Olha lá, tá 3 músicas. Você podia colocar 100 músicas aqui, né? Aliás, é muito baratinho. Você compra um mês o plano aqui, você gera uma pancada de música, joga tudo lá e ele vai usar de forma aleatória essas músicas. E olha que legal, então. Eu gero a música aqui no Suno, não vou mostrar como que cria, tá? Vim aqui em Create, coloco o prompt, aqui tá a música, faz o download e já era. Mas olha só, eu tenho aquele diretório cheio de música. Então eu venho aqui, ó, quantas músicas que eu preciso? Aqui que é a grande sacada. Se você tem um roteiro gigante, se você, lógico, implementou ali, melhorou esse meu código para gerar capítulos e tal, você vai precisar ver quantas músicas você precisa, certo? Então aqui ele pega a duração da narração. Eu coloquei que cada música tem no mínimo aqui 150 segundos, tá? Eu vi lá uma média lá da Suno, falei, ó, tá, calcula aí que cada música não vai ter menos do que 160 segundos. Aí ele faz a quantidade mínima de música e retorna. A quantidade de música para baixar? 2, beleza? Ele já retorna aqui. E aí, ele vem aqui então, busca músicas no Drive. Isso que é legal. Eu passo essa query aqui, ó, que é esse comando aqui, ó, que ele está gerando, que está passando para procurar áudio MPEG, tá passando o diretório, não mexe nisso, tá? Ele está escondendo os que estão na lixeira, porque às vezes ele traz também. Mas é um nó do Google Drive que está fazendo uma busca. E aí ele traz todas as músicas que tem lá. Aí, ó, se eu vier aqui no JSON, ele trouxe 3 músicas, que são essas 3 músicas aqui. E aí ele me traz o ID dela. Putz, cara, beleza, tem todas essas músicas para eu trabalhar. Podia ter 100 músicas aqui, mas eu preciso de quantas? Nesse caso aqui, 2. O que ele faz? Seleciona X, 2, de forma aleatória. Ou seja, esse comando aqui, ó, ele pega e depois de rodar, pegando as músicas que passou aqui, ó, né? Pegando dessas aqui, ele me retornou essas 2. Beleza. Aqui eu nem preciso de um loop, porque no N8N tem um negócio que é legal, ó. Faz o download aqui, ó. Tá vendo que tem 2 itens aqui? Ele automaticamente ele gera um loop ali para os 2 itens. Aqui eu não tô querendo tratar, loop, imagem, espera. Então eu fiz dessa forma. Tanto se eu colocar aqui, ó, executar uma vez só, aí ferrou, ele vai baixar só uma, tá? Então eu deixo ele fazer isso. Ele baixa uma, baixa 2 e aqui estão as 2 músicas, ó. Beleza? A outra música. Aí, se o seu canal for sempre uma música só, show! O legal é que você pode botar uma música só também aqui, sei lá, de 1 hora, 2 horas, e na hora de gerar o vídeo, você vai ver que eu tô falando pra ele, ó, quando acabar a narração, acaba a música também, tá? Então, beleza, o que ele fez aqui, ó? Faz o download, salva as músicas. Olha lá, ele salva no /tmp. Lembrando, como tem 2, ele vai passar uma vez, salvar uma, salvar as 2, tá aqui as 2, a mesma música, só que agora tá lá no /tmp, slug, música, index, olha lá, música 1, música 2, ó, começa no música 0 aqui, ó, música 0.mp3, música 1, música 2 e por aí vai. Aí, depois que salvou as músicas, o que eu preciso? Eu preciso unir as músicas. Se eu precisava de 10 músicas ali para o roteiro, o que ele vai fazer? Ele vai unir as 10 músicas para depois colocar no roteiro ali, né? Para junto com o que a pessoa está falando. Então vamos lá. Eu gerei um comando aqui para unir as músicas. Então ele está aqui, tem a quantidade total de músicas, que é 2. Se for uma só, ele faz isso aqui, ó. Ele só copia. Ele copia a música que eu baixei, que é a música 0, para música underline unida.mp3. É bom ficar ligado nesses nomes, que é o que vai estar lá no diretório /tmp. Se for mais, aí ele roda esse comando aqui, une, e gera esse comando aqui. Quando eu executar o comando, se for só uma, ele vai só dar um copiar. Se for 2, ele vai fazer esse ffmpeg aqui, que vai unir as 2 músicas rapidinho. Beleza. Como eu não sou bobo, mais uma vez eu listo o diretório. Então deve ter música unida aqui, ó, música unida.mp3. E também leio o arquivo, música unida, e deixa eu ver como ficou. Ah lá, ficou uma música de 7 minutos e 59, ou seja, são as 2. São as 2 músicas que ele fez download. Como tem uma narração, o que eu vou fazer agora? Se eu jogar essa música alta, o que vai acontecer? Ele vai ficar muito alta, a narração vai atrapalhar. Então eu diminuo o volume dessa música com essa função aqui, ó, com esse comando. Então deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil.
eu passo a música unida, faço esse menos filtro, ó, é o FFmpeg, viu como ele é poderoso? Põe assim, ó, volume igual a 0.5, menos I, música unida baixa. De música unida eu gerei música unida baixa, .mp3. Viu que eu passei 0,5? Ó, 1.0 é o volume original, 0,5 metade, 2.5 é o dobro. Então, lógico, não precisa ser, pode ser 0.2, 0.3, e aí é com você. Mas eu coloquei aqui 0.5, achei que ficou legal. Pode ser que dependendo da música, se for muito pancadona ainda ficar alta. Tem que ser 0.3, 0.2. Beleza. Então, vamos ver aqui a música. Eu acabei não pegando a música baixa, né? Eu poderia pegar aqui, ó, depois de gerar, mas agora já foi. Então, é a mesma música que está aqui, só que ela vai estar um pouquinho mais baixinha. Você vai ver aí. Agora, vamos lá. Eu vou pegar essa música mais baixinha. Lembra, eu já tenho um vídeo sem legenda, que eu não vou usar mais. Porque eu embuti a legenda. Então eu tenho vídeo com legenda. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar uma música com uma narração. Só que eu não tenho a música com a narração. Eu tenho só a narração e só tenho a música. É isso que nós vamos fazer agora. Eu vou pegar o tamanho do vídeo com legenda, que é o principal, né? Ele é o final. Então olha só. Eu uso de novo aquele FFprobe, pego aqui, ó, 178 segundos, pego o tamanho da música unida, acabei de unir as duas músicas, tá aqui, beleza? E vem aqui, ó, tempo, vídeo e música, eu seto, duração, vídeo com legenda em segundos, 178, duração, música unida em segundos, 480. Tenho essas duas variáveis, crio o comando para unir a música com a narração, tem nada ainda de vídeo, eu só tenho a narração e a música no caso, né? Configuro o diretório, narração, música, ó, a narração MP3, música unida baixa final, e aí vai gerar para mim no final aqui, ó, o output, a saída, vai ser um áudio mixado final. Vamos lá, quando eu executo, ele gera esse comando aqui, quando ele executa esse comando aqui, ele executa, ali ele cria, né? Aqui ele executa o comando, e aí para acompanhar, eu vim aqui. The air felt thick as August Greer aimed his Olha flashlight só. across the fog-laden. Eu li esse arquivo, áudio mixado final, e já é a narração junto com o áudio background, Marshlands mais near his baixinho. hometown. Shadows swayed like ancient phantoms, twisting grotesquely in the Show, dim né? light as he moved forward. Beleza. Agora, então, estamos chegando no final. Calma aí, estamos chegando, tá quase acabando. Eu preciso gerar o vídeo, então eu tenho o áudio já com a música, narração, mixado, bonitinho, e tenho o vídeo com a legenda. Vou unir esses dois. Tenho esse comando aqui, que é o que gera vídeo final. Acabou, galera. É isso aí, olha só. O diretório configura vídeo com a legenda, tá aqui, o áudio final e a saída final, tá aqui, ó, vídeo final completo. Beleza. Criei o comando, lógico, né? Tá aqui, tá. Retorna esse comando. Aqui nesse nó de execução, eu pego o comando, gero, pau. Gerou. Eu não sou bobo, eu vou ler. É o arquivo final aqui, ó. Pum. The air felt thick as August Greer aimed his flashlight across the fog. What once felt Beleza. E faço o upload lá no YouTube também, no Google Drive, tá? Agora vem uma parte muito legal, que é publicar o vídeo no YouTube, tá? Google Sheets, eu pego no Google Sheets só de novo, porque tá mais fácil. Eu vou lá e pego os dados que eu quero aqui, que é a slug, o título, a descrição, beleza? Para ficar mais fácil. E eu crio um JSON para publicação. Esse JSON tem o quê? É o que o YouTube pede para mim. Lembrando que tem um nó do YouTube aqui, saca só. Se eu colocar YouTube, tem um nó bonitinho aqui, ó. YouTube. Tem várias coisas para fazer, funciona muito bem, só que estava dando problema nesse aqui, ó, no Upload Video, ó, Video Actions, Upload Video. Olha lá, olha que legal, eu tenho aqui, né, eu posso passar o título, a região, o ID da categoria do vídeo e o arquivo, só que isso aqui estava com pau, estava dando erro, dando problema, e aí nós criamos aqui uma forma diferente, que é não usando esse nó, mas usando o quê? Direto, a API. Vamos lá na API do YouTube. O que você precisa, YouTube? O que você quer que eu passe? E é isso aqui, ó. É esse JSON aqui que eu gero. Olha só. No final nós temos aqui o título, o snippet, título. I'm
blá blá blá, descrição, tá aqui, categoria, status, público, privado, aí é o que você quer do vídeo, né? Quer publicar direto, deixa público. Quando você faz isso daqui, você passa esses dados aqui, ó, com uma solicitação de sessão de upload. YouTube, eu quero gravar um vídeo aqui, eu quero cadastrar um vídeo aqui. Aí eu passo o quê? O snippet, passo o status, tá vendo? Passo esses dados. O YouTube fala, beleza, não passei o vídeo ainda. Criei uma sessão de upload. Eu leio o vídeo final, tá aqui, que é o vídeo que nós acabamos de gerar. E aí eu faço o envio desse binário com outro tipo de... Ou melhor, o mesmo HTTP, só que eu faço um put aqui, ó, tá vendo? Porque o outro, se eu não me engano, era um post. O outro é post. Lembrando, outro vídeo eu explico put, post, por aí vai. Mas eu faço um put aqui, passando, né, as credenciais, tudo, e passando aqui, ó, tô subindo esse binário e é o data. Aí ele simplesmente faz o upload do vídeo. Só que nós não temos o quê? Uma thumb bonita, né? Aí ficou faltando a thumb. O vídeo tá lá no YouTube. E a thumb? Eu uso esse bonitão aqui, esse agente, e falo, ó, gere uma thumb baseado no prompt abaixo. Aí o que tem? Eu tenho o roteiro, ó. Eu passo o roteiro para ele. Se eu abrir aqui, ó, eu tenho um pedido, né? Tenho o roteiro e tenho mais um pedido aqui, continua, ó. Tá? A thumb deve ser misteriosa, não incluir texto na imagem, porque às vezes ele insiste em gerar uma imagem e colocar texto. Fala, não ponha texto. Aí ele, mas a minha thumb, ou melhor, a thumb que você colocou lá, ela tem texto. Não foi o IA que gerou? Olha só o texto, ó, o inglês aqui que nós geramos, né? Olha só, não foi o texto, cara. Aí que tá... Querido amigo, nós geramos isso aqui na base do FFmpeg. Vamos entender como. Eu só pedi para ele gerar aqui, ó, né? Passei também um prompt do sistema, ó, que você é um profissional, artista, né, especializado em design cinemático e blá blá blá. Passei o idioma aqui, ó, tá? Porque eu quero um prompt no idioma específico. Então, beleza, dei um modelo do que ele vai fazer. Por quê? Eu pedi um modelo aqui que eu falei, ó, eu quero um prompt para a imagem e eu também quero um texto para a imagem. Então, por exemplo, aqui é esse prompt, então, aqui é só um modelo, tá? Então, ó, eles estão nos Vênus das estrelas. Então, que é o texto meio que misterioso para a thumb, aqui, ó. Algo está à espreita na escuridão. Você não está sozinho na escuridão. A realidade está se desfazendo. What secrets do the shadows hold? Beleza, tá? Isso aí, ele está gerando aqui, ó. Eu estou pedindo para ele trazer um prompt para gerar imagem de thumb e um texto curioso, tá? Beleza? Que é o que nós vamos colocar lá nessa imagem. Então, eu uso aquele mesmo, ó. Eu faço o parser, tá aqui bonitinho, ó. Então, ele traz aqui, né, eu limpo, eu pego o prompt de texto só, beleza? Aí, nós fazemos aquele loop, nem precisava, é uma imagem só, mas eu preciso do loop, no caso aqui, ó, nem precisava do loop, na verdade, né? Mas eu precisava disso aqui, pelo menos eu preciso, que é esse wait aqui, para ele esperar gerar a imagem, né? Vai que demora, tem que ficar ali, volta, beleza, mas como eu já estava pronto, eu peguei aquele bloco lá, joguei aqui, para deixar, vai que eu queira gerar mais de uma thumb também, mas beleza. Então não muda nada, eu só passo aqui a imagem, passo o prompt que eu acabei de gerar, gera thumbnail. Aqui é a mesma coisa que você viu, só que aí depois de passar, tanto que ele passa só uma vez, né? Quando ele cai na segunda ele já vem para cá. Ele salva no Drive, tá aqui, a imagem tá aqui, no caso essa foi a thumb, né, que ele gerou, vamos lá para você ver, ó, aqui ó, essa aqui. Então ele salva no Drive, salva no /tmp, porque antes de fazer o upload, eu quero colocar o texto aqui em cima. Aí tem a sacadinha da fonte, eu baixo uma fonte, lembra que eu tenho aqui no meu Drive, aqui, ó, um Assets, Montserrat Black, que é a fonte, né? Pode ver que é uma fonte mais grossa lá, tudo. Então eu passo esse ID aqui, fixo, tá? É fixo mesmo, você poderia colocar dinâmico, quer colocar lá na configuração o ID da fonte, coloque. Eu coloquei fixo mesmo, eu baixo, salvo ela, ó, lá no /tmp,
Eu nem salvo dentro da pasta, eu só salvo dentro do /tmp direto mesmo. E aí eu pego o texto para thumb e crio um comando, ó. Crio um comando. Só que aqui, cara, aqui que é legal, porque eu pedi pro ChatGPT gerar e fui melhorando tudo. Então, font size, ele calcula o tamanho da fonte para não extrapolar, porque às vezes ele gera e fica passando. Se for um texto muito grande. Aí eu pedi a cor, ó, primeira linha em amarela, depois vermelho. E aí ele vai trabalhando isso até ele ter um comando ffmpeg aqui, ó, tá? Aí você pode brincar com isso aqui, muda para azul, o ChatGPT vai mudar para você. O que ele faz? Ele executa o comando e adiciona. Olha só, a imagem estava sem nada, ele executa, pega a nova thumb e tá aqui, a thumb. E aí o que eu tenho que fazer? Eu salvo no Drive a thumb e depois eu atualizo no YouTube, galera. Simples, eu chamo essa URL de post da API, passo as credenciais e passo aqui, ó, o ID do vídeo, que eu já peguei lá quando eu gerei o vídeo. Aqui atrás, ó, quando eu gerei o vídeo, cadê? Aqui, ó, YouTube envio do binário. Ele me fala, beleza, ó, olha aqui o ID, tá? Então ele VP3W, se for ver lá, é isso aqui, ó. Aqui em cima, ó, VP3W final. Então ele gerou esse vídeo. Show? Então eu venho aqui, passo esse parâmetro, ó, VP3W. E o que eu passo? O binário data, que é a thumb. Inclusive o retorno dele, ó, já é a thumb nos 3 tamanhos, ó. Nesse tamanho, nesse tamanho, nesse tamanho. E é isso. Beleza? Acabou. Tá aqui. Acabou com esse nó que não faz nada. Então vamos ver aqui, né, essa versão em inglês que ele gerou aqui. Vamos lá. As August Greer aimed his flashlight across the fog-laden marshlands near his hometown, shadows swayed like ancient phantoms, twisting grotesquely in the dim light as he... Legal que você pode colocar italiano, como eu falei, espanhol. Meu, se você acertar um canal desse no automático, dá pra fazer muita grana, meu. De verdade, dá pra fazer muita grana. Eu comentei que você não precisa nem clicar. Aqui nós estamos clicando, né? Ou clicando aqui em testar workflow e ele está executando. Por quê? Esse gatilho aqui é de clique, mas como que funciona? Depois que você tem tudo pronto, eu vou clicar aqui no mais, ó, e vou selecionar o gatilho aqui, ó, ADD, outro gatilho, e vou escolher esse aqui, ó, On Schedule. Quando eu agendar, meio eu agendando, é tipo um cron, isso chama cron. Eu vou vir aqui, ó, eu quero diariamente, tá? Uma vez por dia, à meia-noite. Você pode colocar, eu quero de hora em hora, olha só, a cada 1 hora, a cada 3 horas. Isso vai fazer o quê? Se você ativar aqui, ó, tá vendo que tá inativo. Se você configurar essa trigger, ó, que tá aqui, colocar aqui, vou vir aqui, opa, conecta, vou vir aqui, vou colocar que eu quero de hora em hora aqui, ó, não precisa nem colocar o minuto, beleza? E eu ativar, vou salvar, né, primeiro, lógico, e vou ativar. Feito isso, cara, de hora em hora, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui, né, deu a hora cheia aqui, ó, às 17 horas, agora aqui é 16h58. Quando der 17 horas, ele vai lá, pum, vai rodar o fluxo e vai publicar o vídeo. Ele vai fazer tudo. Depois às 18, às 19 e assim sempre. Lembrando que tem o limite da Google. A Google não vai deixar você fazer um vídeo por minuto, tá? Depois eu posso trazer para vocês aqui os limites, mas quando você for cadastrar a sua credencial, lá tem a quantidade de requisições que você pode fazer. E aí você pode, para cada tipo de requisição na API, você tem um limite. Então, se for atualizar thumb, é menos. Se for fazer o upload de vídeo, já é um pouquinho maior. Aí tem a quantidade de requisições que você pode fazer por minuto e também a quantidade por dia. Por exemplo, num total lá, se eu não me engano, é 10.000, né, a quantidade de requisições. Só que fazer o upload de vídeo consome mais do que uma. Fazer thumb consome mais. Ah, é só trocar o título, só pegar o título de um vídeo, porque você também pode fazer um mecanismo aqui para analisar canais, né? Você pode colocar lá, criar um sisteminha numa planilha que você coloca os canais que você quer e ele vai analisando ali, ele procura a quantidade de views que tem um canal, pô, esse canal tá bombando, vou modelar ele, aí você vai acompanhando e ele vai
colocando os reports para você na planilha. Você tem que montar, logicamente, ali toda essa automação, mas fica até mais fácil para saber qual canal você vai modelar. Todas essas requisições ali na API do YouTube, elas vão consumindo. O YouTube não é nada bobo, ele não deixa você ficar batendo o tempo todo lá e consumindo. Tem a quantidade de limite por hora, tem a quantidade de limite por dia, cada tipo consome um tanto, por isso que não dá para dar um número exato aqui. E aí é para tudo. A API, por exemplo, para o ChatGPT, ele vai te colocar um limite ali de quantidade de requisições por minuto. A API no caso da planilha também, que aí já é muito maior, mas também vai ter um limite, né? Eles ficam limitando você para você não exagerar também. Vai colocar um monte de coisa o tempo todo aqui, aí você penaliza o servidor deles. Sobre instalação. Depois que você acessar o N8N, você só vai precisar pegar esse arquivo que eu vou deixar aqui embaixo e vai clicar nesses 3 pontinhos, importar de arquivo, aí você vai selecionar o arquivo, eu vou selecionar aqui, ó, e a mágica acontece, olha só, tá importando aqui. Por ser muito grande, né, o fluxo ele demora um pouquinho. E tá aqui, o fluxo inteiro tá aqui, olha só. O que você vai precisar fazer depois? Configurar os dados aqui, por exemplo, você vai vir em Setup e você vai colocar aqui, ó, um diretório dentro do seu Google Drive, o ID de uma planilha do seu Google Drive, né? O idioma aí você escolhe, mas aqui o diretório de músicas do seu Google Drive. Outra coisa importante, tá vendo que eu estou aqui, ó, usando, né, quando eu venho aqui, por exemplo, no Google Drive, eu estou usando aqui a credencial do meu e-mail. Então você vai precisar criar essas credenciais do Google Drive, a credencial aqui, no caso da OpenAI, né, quando você abre o modelo aqui, ó, vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? A credencial que está com o meu e-mail, você vai criar a chave de API, também aqui para o Eleven Labs e assim por diante, para todas as IAs e ferramentas que você está utilizando. Mas não é um bicho de 7 cabeças entender como que isso funciona. E assistindo outro vídeo vai ficar muito mais claro, ok? E aí, o que achou? Legal, né? Essa altura do campeonato, acho que você já deu like, já se inscreveu no canal, até comentou aqui alguma coisa para dar aquela ajuda. Muito bom, não é? Imagina você poder criar vídeos aí no automático. Tá aqui, ó, o arquivo, o link tá aqui embaixo. Você vai ser redirecionado, vai baixar o arquivo, instala o N8N, usa o N8N, tá? Do jeito que você quiser. O outro vídeo eu explico melhor como que você pode usar o N8N, mas é isso, tá? Você já pode usar. Às vezes você já até conhece, já mexe com o N8N. Bora fazer vídeo também. Eu comentei que dá para fazer muito mais coisas, né? Eu tô para trazer um vídeo aí falando de uma nova ferramenta que ela cria vídeos, que você consegue gerar música já. Você viu que aqui eu não gerei a música pela API. E se der tudo certo, vai ser um conteúdo bem legal que eu vou estar trazendo nos próximos dias. Eu comentei também sobre uma outra automação que eu fiz. Eu vou mostrar para vocês aqui, que foi um teste, né? Um canal de oração. Eu vou executar também o workflow, vai postar um vídeo nesse mesmo canal aqui só para vocês verem. Eu não vou deixar ele ativo, mas eu quero comentar com vocês alguns detalhes desse vídeo que é diferente, tá? Por quê? Nós podemos, depois que entender o processo, né, da automação, a gente cria muitas coisas, como eu falei. Você pode gerar barulhinhos ali, efeitos sonoros que pode ter relação com vídeo e colocar vídeo em movimento. Dá para fazer muita coisa, só que vai aumentando os custos com as APIs, né? Mas cada vez fica um vídeo melhor, tranquilamente, tá? Só tem que ter um trabalhinho ali de montar o fluxo. Por isso que meu objetivo era vocês entenderem esse fluxo. Quer ver? Eu vou mostrar esse outro agora para vocês entenderem. Olha só, esse aqui é o fluxo que eu comentei com vocês, do canal de oração. Ele pega um tema de oração e aí ele, em cima desse tema, ele cria o começo de uma oração e depois ele faz o restante. Só que qual que é a sacada aqui, né? Para vocês verem que você tem que ir utilizando todas essas ideias para ir conectando as coisas. Por quê? Geralmente, nesses canais de oração, nesses canais de história, que é como o primeiro que eu te mostrei lá no começo do vídeo, que está ganhando muito dinheiro, o que ele faz? Ele coloca uma história gigante, porque a retenção no YouTube ela é importante. Quanto mais tempo a pessoa fica, mais dinheiro você ganha, porque vai aparecer nas campanhas. O YouTube gosta mais, porque o objetivo do YouTube é manter as pessoas conectadas, correto? As pessoas têm que ficar ali no YouTube, não ir para o Instagram, não ir para as outras plataformas. Então ele recompensa quem dá mais, quem consegue deixar mais tempo a pessoa assistindo. Então,
Para monetizar, o pessoal gosta de conteúdo longo. Então, esses canais de história são bons por isso. Só que o cara começa contando a história, vai trocando as imagens, né? Tem aquele efeito sonoro. O que acontece depois de um tempo? Depois de 1 hora, ele já apaga a tela, deixa só escurinho ali, um vídeo só passando, só a musiquinha, só o cara falando. Depois pode ficar só a música, não precisa mais ninguém falar. Por quê? Lembra, o canal dele é de histórias para dormir. A pessoa foi lá, dormiu. Meu, deixa tocando ali, ganhando dinheiro, sacou? E aí você não precisa se preocupar com ficar trocando imagem, gastando imagem. A ideia é você deixar o vídeo continuar. Então aqui, nesse aqui, tem um momento aqui que eu gero que eu uso um background, que eu chamo. Eu gero um vídeo, que é um vídeo loopado aqui, ó, né? Tá até nesse trecho aqui. O que eu faço? Eu baixo o vídeo, que tem ali uns 10 segundinhos, sabe? E aí, ele faz um loop desses 10 segundinhos e eu posso ter 50 músicas, sabe? 5 horas de vídeo. E ele vai fazer um loop e vai juntar tudo isso daí até o final das músicas. É um pouco diferente do anterior. O anterior, ele pega o tamanho da narração e corta a música. Esse aqui não. Se eu tiver uma música de 5 horas, ele vai pegar a narração e os vídeos que eu gerei e depois, quando acabar, ele vai colocar esse vídeo loopado até o final. Então, é basicamente isso. Só que já muda um pouco a lógica aqui. Vou mostrar para você o vídeo que ele gerou. Olha só, é esse vídeo aqui, ó. Encontre a clareza em meio à confusão. Ó Deus de infinita sabedoria, em tua presença venho me prostrar, reconhecendo a grandeza do teu ser, que habita em luz e verdade. Repara que até a legenda aqui tá diferente, né? Ele tá deixando amarela a palavra e depois tá voltando a ficar branco. É legal isso também, ele tá até aumentando um pouquinho a legenda. É naquele arquivo .ass, ó. Tua santidade se manifesta em cada respirar. E eu te exalto por seres o meu guia constante, a fonte inabalável de paz. Musiquinha tranquila. As tempestades da vida. Neste momento de aqui eu só usei 5 imagens, então tá... Olha lá, aqui já trocou a imagem. Mas o que eu te mostrei, que eu comentei com você? Lá no final vai chegar um momento que vai acabar a narração, ó. Vamos lá mais pra frente. Aqui. Quando tá aqui... Ah, lembra que eu falei também que tem que colocar lá no prompt para não gerar imagem? Olha, ele gerou aqui uma imagem com texto embaixo, entendeu? Mas olha que legal, vai acabar a narração e vai entrar um videozinho que tá em loop. Se você observar bem, ele tá em loop ali, que até o gatinho, a respiração do gato muda. Só que o que é interessante aqui? Esse videozinho é curto e eu multipliquei ele várias vezes, porque a música continua. Então, olha só, um vídeo que é 2,50 de narração, tá com 7,51. Eu poderia depois também tirar, deixar uma coisa mais escura ainda, deixar só o barulhinho de uma fogueira, tá? Eu não coloquei aqui, mas eu poderia pegar uma fogueirinha, colocar ali no áudio e ia ficar tranquilo assim, entendeu? Porque é a mesma lógica. Agora, lembra que nós unimos a narração junto com a música? Era pegar aquele final e colocar, agora tem o efeito de uma fogueira. Faz um loop aí dessa fogueirinha aqui, ó. Ia ficar essa fogueirinha, entendeu? Olha só. Do teu ser. Amém. Aí, ó. Esse é o vídeo background. Ele continua. Para canal de história, é perfeito, cara. Olha o que eu falei aqui, a respiração do gatinho, ó. Tá indo, daqui a pouco vai cortar, ó. Nem deu para perceber pela respiração. Ficou tão bom assim que ele pegou o tempo certinho. Mas as coisinhas aparecendo na tela, ó. Tá vendo? Olha lá, cortou. Então dá pra ver certinho. Aqui a única coisa que faltou, que poderia ter adicionado, que ia ficar legal, é uma fogueirinha. Meu, você entende o potencial disso? Se você olhar lá aquele primeiro canal que eu mostrei pra você, que é de história, meu, assista um vídeo daquele. Você vai ver que é uma história. Ali, qual que é a sacada do cara? Eu preciso falar até na tela cheia com você aqui. Ali, a sacada do cara, meu, foi a thumb, né? O título e as imagens, saca? Porque, vamos lá, convenhamos, eu gerei aqui, né? Tanto esse aqui de oração, quanto o de Allen, que nós acabamos de ver, que você vai pegar a template aí. Meu, ficou legal? Ficou. Pode ser que ganhe dinheiro com isso? Acredito que sim, mas você pode melhorar. A ideia é você inovar. Você viu lá o macaco primata que eu mostrei para você? A ideia é você criar algo novo, né? É você diferenciar. Então a thumb do cara, eu preciso mostrar para vocês aqui. Pera aí.
Ó, eu vim procurar aqui, eu já achei outro que modelou. Olha só, 48 mil inscritos, 86 vídeos. E você vê que ele modelou exatamente a mesma thumb. Olha só, história de tédio para dormir. Então, a thumb tá chamando a atenção. A pessoa vê essa thumb, cara, e, pô, tá bom demais. O cara que criou isso aqui, meu, o cara, né, eu acho que tá diferenciando de tudo no YouTube, assim, de história. E aí você vem aqui no em alta, ó, 273 mil visualizações, mas vamos pro principal mesmo, porque esse aqui também tá copiando, né? É esse aqui, ó. Vamos lá, esse é o principal, né? Esse cara tá ganhando dinheiro também, né? Os outros estão, mas esse tá ganhando mais. Porque olha isso aqui, 3,4 milhões de visualização, né? Então, ó, ele acertou na thumb. E não só na thumb, no título. E aí, quando você entra, ó, vou entrar pra gente dar uma olhada. O que eu mais gosto. Pô, propaganda, aí tá vendo? É assim que ele ganha dinheiro. Ele ganhou mais um pouquinho. Tonight we begin with the rather tangled lives of the most inbred women in medieval history. Ele usou o CapCut, você viu aqui aparecendo? Ele nem tirou aqui o CapCut. Só que, meu, isso aqui você faz tranquilamente com essa mesma coisa que eu te passei. A única coisa é que aqui tem um roteiro maior, mas, meu, a voz... Você vê aqui que a voz parece ser um pouco mais humana. Talvez ele não utilize IA, beleza? Mas você vê que o resto aqui, meu, é imagem, barulhinho de fogueira, imagem trocando. E eu vou mostrar para você o final. Born of cousins, married to uncles, and occasionally both, these ladies were caught in the royal tradition of... Ó, o efeito de fogueirinha, o efeito de fumaça, você também conseguiria, porque tem uns vídeos que são do estilo transparente, dá uma pesquisada, mas você consegue também lá adicionar esses efeitos, uma camada de efeito em cima do seu vídeo. Lógico, você tem que achar esse vídeo, né? Esse vídeo no formato transparente. Keeping it in the family. Genetically. Porque aqui no CapCut ele tem esse efeito, ele joga lá em cima e já fica, entendeu? No CapCut isso aqui é fácil, muito fácil fazer. Agora, automatizado é possível. Você só vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas é possível. And politically. So, before you get comfortable, take a moment to like the video and subscribe. Beleza. Tá vendo? Ele vai contando as histórias, vai trocando imagem, ó. Aí olha o que eu te falei aqui. Ele gerou imagem até 38 minutos, ó. And ruled with a blend of charm, Catholic guilt and aggressive cousin hugging. A história continua. Aí, ó. O pessoal dormiu, né? Agora é hora de ganhar dinheiro. In ancient Greece, falling asleep wasn't just about getting rest. It was a sacred act. Só fica o barulhinho do fogo. E aqui. Vamos ver se depois ele diminui, porque você pode até diminuir, depois deixar só o foguinho, não precisa nem contar. A história acabou. Pharaoh Djoser. Não, aqui ele tá continuando a história. Eu, se fosse ele, eu ainda deixaria um tempo sem nada. Ó, aí, ó. Acabou a história. Vamos ganhar dinheiro, deixa eu ficar rodando aqui. Muito bom, né? É isso. Tá vendo? Isso aqui pode ser aquele loop que eu te falei. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você tiver dúvidas, N8N, tudo, escreve aqui embaixo que a gente faz um vídeo de N8N também. E o legal é que tem aqui a comunidade. Vai lá, se cadastra. Eu tive essa ideia aqui pra gente trocar ideia mesmo, pra gente crescer junto, pra gente evoluir. Né? Se eu tiver dúvida, vai surgir dúvida ali, não vou saber responder, às vezes alguém vai. Mas eu vou soltando o ouro lá também, tá bom? Vamos crescer aí nesse mundo de canal Dark, automação, inteligência artificial. Vem comigo que nós vamos crescer aí. Tá num momento bom, tá um hype que é importante, a gente tá na ponta da onda. Quando eu tava surgindo os aplicativos Android, né? Eu nem tenho aqui, eu acho, o livro, eu ia mostrar para vocês, mas tava muito no começo, né? Teve um cara aqui no Brasil que já foi lá, lançou um livro, eu comprei esse livro, já fui numa palestra dele, eu surfei surfei legal a onda dos aplicativos, né? Porque eu sou dev Android, então, meu, lá do começo, Android 1.0 e tal, celularzinho tudo ruinzinho, eu surfei essa onda. O negócio é rápido, nós estamos agora na onda da IA. Vamos surfar essa onda também, meu. Tá no começo, tá? Tá no começo. Se você pegar automação, IA, você vai ter tempo para ganhar muita grana com automação, fazendo automação para as pessoas, com automação para canal aí, fazendo seus vídeos. Lógico, vai ter que quebrar a cabeça um pouquinho, né? Inovar aí, pô, o que eu posso gerar de thumb aqui e tal, fazer uns testes, né? Mas é isso daí, a hora que pegar também, meu amigo,
é 50, é 10, é 30 mil dólares por mês. Por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado, né? Que o conteúdo tenha sido legal, que você conseguiu abrir a sua cabeça, que você vai começar a fazer aí essas automações. Mesmo se você não quiser automação, você pode começar a fazer canal dark assim, ó, no CapCut, igual esse cara aí, nada impede. Meu objetivo é você olhar a oportunidade e falar, opa, demorou, tá bom? Se você ganhar dinheiro e eu te ajudei nesse processo algum dia, não é para me mandar pix não, só manda uma mensagem e falar, Eli, cara, aquela aula foi legal, me ajudou pra caramba e eu ganhei dinheiro agora. Só de eu poder compartilhar com as outras pessoas também já vai me ajudar bastante, né? Porque eu vou falar, caraca, ó que legal. E sem contar que, em primeiro lugar, me dá, assim, me deixa feliz, pô. Tô fazendo esse canal aqui, não é só pra mim. Lógico, eu tenho meus objetivos aqui de ganhar dinheiro também com a AdSense, mas, cara, o que me motiva é ajudar a galera também, Eu também já tive muita dificuldade de não conseguir deslanchar nada, mas graças a Deus eu peguei o caminho aqui, entendi como que funciona e é isso que eu quero compartilhar com vocês também, tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Tchau! Ó, vou deixar aqui do lado o vídeo que fala sobre automação. Assista esse vídeo. E o outro, o YouTube vai sugerir para você.